Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Pastelaria Podcast, podcast oficial da Spectra. Mais uma vez aqui com vocês, Natan, ao meu lado, Maria, tudo bem? Tudo ótimo. Quando eu fui fazer esse aqui agora, eu falei, putz, você poderia ter feito mais devagar, dar mais ênfase e tal. Mas, não seja bem-vindo. Tá, eu acho que eu vou mudar esse bordão aí, vou fazer uma coisa diferente. Vou vir aqui fantasiado, será que não? Não vai melhorar? Não, acho que não, né? Acho que vai dar ruim, né? Acho melhor não. Tá certo. E no episódio de hoje, a gente vai continuar dando sequência no assunto que a gente já abordou recentemente aqui com vocês, que é sobre biodiversidade e a importância dela no desenvolvimento do nosso país. A gente falou para vocês no episódio com o Rômulo, se vocês não viram, ó, o card aqui, Leandro. Põe o card aqui pra gente. Falando bastante sobre biodiversidade, mas a gente vai explorar ainda mais esse tema nesse e nos próximos episódios que estão a seguir. E a gente vai tentar mostrar como a gente pode utilizar isso como ferramenta de evolução do país, com outras alternativas que vêm acontecendo no Brasil, certo? Não, e pura inovação, né? Não, muita. Que, inclusive, já combina também com o episódio que a gente gravou do Atlas sobre inovação. Que atrás, acho que é uma boa sequência aí de a inovação como é feita aqui no Brasil. A gente já tá episódio, 49 episódios foram feitos já, colocados no ar. Uau. A gente tem mais uns gravados aí que a gente ainda não vai falar, mas os dois últimos são esses aí que a gente tá falando, mas aproveita e já vê todos lá atrás, vai fazendo uma playlist. Tem playlist também, tem as nossas playlists que cada um gosta mais ou não. Tem lá, se vocês clicarem na playlist. E consulta, né? Usa pra... Exato. Como já consulta. Aproveitando, já que a gente tá falando sobre isso, antes de falar quem são as nossas convidadas, que vocês já viram, obviamente na nossa thumb, na nossa fotinho, não se esquece de se inscrever no canal. Deixa seus comentários, ativa o sininho, dá o like lá pra gente, assim vocês vão saber toda vez que a gente publicar conteúdos novos. A nossa intenção é sempre publicar conteúdos a cada 15 dias, mas uma vez ou outra, ou à medida que a gente consegue aqui também, a gente publica coisas extras. Então, ativa lá, se inscreve, dá essa moral pra gente, ajuda a gente a continuar com esse projeto, produzindo mais e mais conteúdos pra levar pra vocês, certo? Exato. E quem não gosta de YouTube, segue aonde? Spotify e todas as plataformas de áudio. Pô, essa aí você tem que perguntar pro Leandro. Fala, Leandro, aonde que a gente mas segue? Mas aqui você faz isso toda vez, né? Então, mas as pessoas já sabem. Mas é a oportunidade dele participar. Leandro, fala aí, episódio. quais são as plataformas? As pessoas pedem pelo Leandro. A última vez que o Leandro participou do episódio, ele tava de cabelo loiro. Verdade, você camisa não lembra rosa. disso? Lógico que eu lembro. No final do ano ele vai aparecer de Spectra. novo aqui. Ele vai aparecer de novo aqui. Aonde que as pessoas têm que seguir? Em tudo. Mas tem 5 estrelas no Spotify também. 5 estrelas no Spotify. E comenta, porque a gente deixa perguntas lá no Spotify. Exatamente. Também. Então tem na Amazon. E no Apple Podcast. Tem na Apple, tem no Prime, tem no Google, em todas as que vocês gostarem de consumir. Que você preferir. Certo? E o segundo recadinho, a gente vai deixar o link aqui também, tem o QR Code. Para vocês que trabalham com cromatografia, que trabalham com HPLC, tem muito a ver um pouquinho com o que a gente vai falar hoje aqui, né? É uma ferramenta, né? Uma ferramenta para vocês que trabalham com isso e querem melhorar o processo de vocês de preparo de amostra. A gente disponibilizou junto com os nossos parceiros do Cromatografando um guia gratuito, 100% gratuito para vocês. É só acessar o link que explica bastante sobre filtros, as diferenças dos filtros para vocês. Então, assim, é um conteúdo muito bacana. A gente produziu esse conteúdo junto com eles. Foi um conteúdo excelente, assim, os desenhos, as explicações, a gente fez tudo interno, então assim, tenho certeza que vocês vão adorar e é totalmente gratuito, só se inscrever aqui, só acessar o link que o Leandro vai deixar para vocês. QR Code. Não, o QR Code vai estar no vídeo, mas o link vai estar na descrição do vídeo. Ótimo, tem você acessa, baixa lá e depois volta aqui e conta pra gente se vocês gostaram. Beleza? E não esquece de seguir a gente nas redes sociais, Spectra Soluções Científicas no Instagram e no LinkedIn. Perfeito. Então, começando o episódio, agora, de fato, já que com os imenso foram prazer. dados, exatamente. E a gente já sabe, gente, tem história essa mesa aqui, hein? Não vou nem contar pra vocês hoje. E que a gente descobriu aqui é maravilhoso. Essa mesa aqui de hoje já era uma mesa planejada por nós há bastante tempo. A gente não conseguia montar ali, fechar a agenda e convidar e tudo mais, mas felizmente deu. Então, para falar sobre o assunto aqui da biodiversidade e das ferramentas que a gente acredita que a biodiversidade pode alavancar o Brasil nos processos de tecnologia e desenvolvimento econômico, a gente trouxe aqui a Cris Hopke, que é diretora de inovação do Grupo Centroflora. Certo? Exato. Você já conhecia ela também, né? Eu conhecia, mas eu descobri que eu já conheço a Cris faz muitos anos. Descobrimos agora que é muito mais Tem em comum uma do que a relação. gente lembrava. E também para falar sobre isso, a gente trouxe a Isabela Alendê. É Alendê ou Alendê? Alende. Alende, que é coordenadora de projetos de inovação da Biominas. Sejam muito bem-vindas. Quase nos cruzamos também esses dias em Minas. É, né? a Maria tá fazendo agora ponte. Por um Maria tá fazendo ponte aérea agora, não dorme mais em casa.
E aí ela tava em Minas esses dias. E aí ela quase junto com a Isabela. Exatamente, quase. exatamente. Foi por pouco. Mas que bom que a gente está aqui hoje. É um prazer receber vocês aqui. Como eu falei, a gente queria muito imenso. trazer principalmente a gente já falou sobre esse assunto, a gente queria trazer vocês aqui há mais tempo. Felizmente eu consegui conversar e fechar a agenda com a Isabela. Foi sensacional, foi incrível. Mas foram uns 2 meses aí, né, de organização, mas deu certo, para vocês verem que dá trabalho, não é moleza. Mas é um prazer ter vocês aqui para falar de um assunto que a gente gosta tanto e para falar sobre um assunto que a gente também julga ser tão importante no tempo atual. Exato. Tá? Então, obrigada pelo tempo de vocês. A gente sabe que é Obrigada difícil, a vocês. Obrigada o prazer é nosso. Imagina, é um prazer ter vocês aqui. Maria vai começar com a pergunta mais importante do programa. Vou começar com a Isabela. Calma, isso é uma coisa legal. É a primeira vez que a gente vai entrevistar 2 convidadas ao mesmo tempo. Então, vamos fazer essa jogada aqui. Jogral aqui, que eu já sei que elas estão até treinadas. Mas vou começar com a Isabela, depois a gente passa a bola para a Cris. Então, vou te perguntar, Isabela, quem é a Isabela na Barraca do Pastel? A pergunta mais difícil, né? Essa geralmente é. Bom, então, acho que primeiro é bom falar que eu caí um pouco de paraquedas nesse mundo de inovação, de de fito, então, biodiversidade como um todo. Desde que eu estava no ensino médio, eu imaginava que eu ia ser diplomata, viajar o mundo inteiro, trabalhar com políticas públicas. Era o que eu imaginava. Entrei na faculdade sem fazer sem tentar nenhum outro curso, não, relações internacionais, é isso que eu quero, é isso que eu vou fazer. E eu tive a sorte de estudar no IBMEC de Belo Horizonte, que é uma escola um pouco mais de negócios. Ela não é uma escola que, tradicionalmente, né, relações internacionais, a gente fala muito de diplomacia, não tem tanta parte empresarial. E o IBMEC tem um pouco essa pegada, mais business e tal. E aí eu comecei a estudar lá, foi uma mudança gigante do que eu imaginava que ia ser minha vida. Surgiu um estágio na Biominas, nunca nem tinha ouvido falar o que era a Fundação Biominas, Biominas Brasil, mas estava precisando, né? Estava no meio do curso, já não tinha feito nenhum estágio ainda. Eu falei, nossa, né? Eu vou formar desempregada, então vou pegar esse estágio aqui mesmo. Essa é a maior realidade que a gente vive hoje em dia. Exato. E aí eu comecei o estágio, era um projeto do Sebrae, que era focado para pequenas empresas. A gente começou a prestar consultoria para borracharia, várias empresas de todos os segmentos possíveis. Era um projeto bem específico da Biominas e eram 3 meses que eu ia ficar lá. E aí eu fui ficando, na verdade agora tem 6 anos que eu tô, faz 6 anos que eu tô lá. Era 3 meses, agora já tá 6 anos. E aí que eu fui descobrindo um pouco mais sobre esse mundo. Então eu formei em Relações Internacionais, continuei lá depois de formada. Quando entrei nem sabia o que era um Canvas, o que era, não entendia nada, fui aprendendo tudo. E aí fui me apaixonando muito, e principalmente em inovação em saúde, né? A gente pensar o tanto que é complicado o desenvolvimento de um fármaco, por exemplo, todas as etapas. Então, quando eu converso com as startups, eu fico assim, apaixonada ouvindo eles falando como que eles descobrem eventualmente uma molécula, todos os testes. E aí eu pergunto coisas super básicas, assim, e eu acho fascinante. Então, virou uma paixão mesmo. E aí agora a gente trabalhando com biodiversidade também, a Biominas trabalha explicando um pouco, né, também o que é a Biominas. Biominas é uma fundação privada, sem fins lucrativos. Nós somos uma instituição de 33 anos. Então a gente fala que a Biominas faz inovação quando inovação nem existia, talvez né? Não existia o termo igual empreendedorismo, né? Não existia esse termo no Brasil. Não existia muito, ela veio, né, muito do fundador da Biobras, né, o Guilherme Emerich, que fundou, um dos fundadores da Biominas, justamente porque ele já imaginava ali em 1990 que enquanto a gente não fomentasse empresas, né, nem tinha startup, né, na época nem se falava em startup de biotecnologia, mas ele acreditava que tinha que ter esse fomento, tinha que ter uma instituição que pudesse ajudar essas empresas a se desenvolverem, a criarem. Então, a Biominas começou como uma incubadora, né? O primeiro projeto foi a gestão de uma incubadora, que está existente até hoje no nosso prédio, mas a Biominas foi se reinventando. Então, a Biominas de 30 anos atrás provavelmente era muito diferente, né? Nós somos uma fundação sem mantenedor, então a gente tem que fazer os nossos projetos para que a gente também tenha a nossa viabilidade financeira.
Então, acabou que a gente foi criando vários projetos. Então, hoje a gente faz pré-aceleração de startups, que é um dos projetos que eu coordeno, e a gente faz muito trabalho com a indústria. Então, a gente tem um papel de entender o pesquisador, entender o lado da startup, mas, ao mesmo tempo, o que a indústria está buscando, o que os investidores estão buscando. E aí, a partir disso, a gente vai criando projetos customizados, né, para a indústria, para setor público também. Aí que a gente conheceu a Cris também, né, conhecendo a Centroflora, então nasceu um pouco dessa articulação. E a partir disso a gente foi desenvolvendo, então, novos projetos, criando iniciativas novas, que aí a Cris vai falar um pouquinho mais. Então, agora tem essa missão de aprender cada dia mais um pouco sobre saúde, sobre fármacos, mas não só isso, né? Sustentabilidade, e aí a gente tem Green Techs, e aí a gente tem um mundo aí que a gente pode fazer com biotecnologia, então é um trabalho realmente muito gratificante. Nunca ia imaginar que eu ia estar fazendo isso, mas E podcast? Você já pensou que você ia estar gravando podcast? Nunca pensei que ia gravar podcast. Então... Algumas pessoas que vêm aqui pensam isso também, mas tá vendo? Aí depois toma gosto, né? Exato. Vai ter que vir mais vezes. Exato. Ô, Isabela, uma Que pergunta. bom, Você vai que fazer bom. pergunta? Desculpa, Não, eu ia te pode cortar. falar, pode falar. Eu até comentei aqui um pouquinho antes dos bastidores com ela. Falei, pô, é uma carreira muito legal que você tem em relações internacionais e hoje você trabalha com negócios e ainda você foi para uma questão da Biominas e tudo mais. Você já explicou até bastante coisa. Talvez eu tenha um preconceito, não preconceito, eu tenho um preconceito no sentido da palavra mesmo que quem faz... Preconceito. É um preconceito, que quem faz relações internacionais quer ir trabalhar em Brasília. Sim. E aí você foi totalmente oposta. Quando você entrou para trabalhar na Biominas como estagiária, você já entrou na área de inovação ou você foi passando? Como é que uma pessoa de relações internacionais acaba entrando assim nesse mundo ali do desenvolvimento de startup e tudo mais? Eu não fui a primeira, por coincidência, tinha mais 3 pessoas de relações internacionais na Biominas. Não sei como que puxou tanta gente de RI lá dentro. Mas a Biominas, ela tem um caráter muito legal que a gente vai descobrindo com o tempo também, que é internacional, no sentido de sempre se preocupou em promover a ciência, a biotecnologia brasileira lá fora. Então, a Biominas sempre teve presença em eventos internacionais. A gente era também responsável por fazer a Biolatinoamérica, né, que acontecia aqui em São Paulo. Então, a gente já tinha alguns parceiros nos Estados Unidos, em Portugal. Então, e biotecnologia, quando a gente fala de tecnologia em saúde, a gente está falando de uma competição global, né? Eu não posso olhar aqui só para o Brasil e falar assim, vou desenvolver minha molécula aqui e fechar o olho para o resto. Então, isso é uma coisa muito legal, é você pegar, né, profissionais que têm uma formação mais voltada para negócios, ao mesmo tempo que tem gente de ciências biológicas, e falar, bom, ajuda a fazer essas startups aqui funcionarem, sabe? E aí é um pouco essa missão, é poder olhar para ferramentas, né, de negócios mesmo, até para poder trazer, a gente até brinca assim que às vezes a gente tem um pós-doc que o cara tá fazendo um negócio fantástico que eu nunca vou entender profundamente qual que é a tecnologia dele. E aí eu falo com ele de pesquisa de mercado ou de um Canvas, ele fica assim, nossa, mas isso é genial. E eu fico assim, nossa, mas é tão fácil, o seu é muito mais difícil. Então é bem legal, assim, essa articulação toda. E eu acho que tem muita oportunidade para esses mundos se conectarem mais, para a gente pensar um pouco mais de forma estratégica como que a gente vai potencializar tecnologias. Então, concordo. Acho que parece muito distante, mas no fundo são mundos que podem se conectar, conectar, né? e se falar. Nossa, perfeito. E eu acho tão importante porque é isso. A gente também, né, é pesquisador, veio da academia e tal, e às vezes as pessoas não têm dimensão, fica focado tanto no seu projeto que depois você vai fazer o quê com aquele projeto, né? Se você não consegue expor ele. É lógico que tem N partes do projeto que você vai contribuir, enfim, diversas formas de contribuir. Mas isso que é muito legal, e eu acho que a universidade, hoje em dia, ela tem olhado um pouco mais para isso também, né? Em como transformar tudo que ela produz de ciência em produto, né? Ou em algo que seja benéfico para outras instituições, enfim, eu acho que essa ponte é muito legal mesmo. Não, com certeza. E hoje a gente tem, né? A gente faz muito evento em universidade, a gente vai, visita, e a gente tem visto cada vez mais o público de graduação participando das ações. Que legal. Então, a pessoa desde cedo ali já está pensando na carreira, mesmo que ela queira ser pesquisadora, a gente sempre fala isso, assim,
Senão, nem todo mundo vai abrir uma startup, não Exato. precisa, nem todo mundo precisa ser empreendedor. Mas mesmo que você vá ficar na academia, queira seguir uma carreira mais acadêmica, como que você pode se conectar mais, né, com a indústria, ter parceiros como a Biominas, outras instituições também que hoje estão focadas nessa conexão, né, academia e mercado, para poder justamente dar vazão a essa tecnologia para a sociedade, né? Exato. A pesquisa por pesquisa é muito importante, mas em algum momento a gente precisa levar melhorias para a sociedade como um todo, né? Então, esse é um pouco da missão da Biominas, e é uma missão fácil de se apaixonar também, né? verdade. Então, a gente acha que a gente vai mudar o mundo, salvar todo mundo, aí a gente fica mais empolgado. Nossa, eu tenho várias perguntas desse contexto, mas eu vou me segurar, porque a gente vai trazer alguns assuntos mais detalhados em relação a essa história aqui, academia e indústria, que a gente já trouxe em outros episódios também, com perspectivas de pesquisadores diferentes, ou de professores, ou de convidados diferentes. Mas eu também tenho que tomar cuidado, que senão eu vou desviar totalmente do assunto, porque é um outro São assunto que eu vários adoro. assuntos interessantes. Eu vou ter né? que convidar a Isabela de novo. Putz, olha, vai ter que vir outra vez. Mas, quer fazer a pergunta agora de novo? Sim, Então, vamos fazer. ansiosíssima Porque aqui também para agora eu conhecer vou um pouquinho da Cris. A hora que ela explicar pra gente a vida dela, a trajetória dela, aí a gente começa a fazer essas perguntas e vamos abrir para as duas responderem, que Combinado. vai ser interessante. Combinado. Então vai, vamos Então, lá. Cris, conta pra gente quem é a Cris na Barraca do Pastel. Uau! Essa pergunta é complicada, né? A gente já recebeu ela aí no final do ano, a gente recebeu ela concordo também. com vocês. Foi estranho, a gente começa a se perguntar. Cara, mas é muito legal, porque acho que eu vou responder e tem a ver com o tema de hoje. É uma pessoa profundamente apaixonada por plantas medicinais. E tem a ver com a nossa história, que a gente acabou de descobrir. Exato. Nós temos em comum, né? Estudar num colégio pequeno, na Zona Norte, Exato, colégio Cris. alemão. E ele não tinha espaço para quinta série, sexta, tal, no mesmo espaço que o primário, então a gente ia à tarde. E assim continuou, né? Porque no Isso. caso e eu quando a gente também estava peguei esperando o transporte tal, escolar, tal, naquela época, tinha um programa na TV Bandeirantes que o professor Silvio Paniza, que era professor da USP também, preparava plantas medicinais, chamava Cheiro de Mato. E eu Olha. assistia aquilo, achava incrível. E embaixo do nome dele estava escrito farmacêutico bioquímico. isso. Uau! Aí eu falei que interessante. E ele ensinava para que as plantas serviam, fazia os preparados ali dentro do programa, daqueles programas matinais. que legal. não vou nem Na lembrar nossa o nome. época era Mundo Bikman, né? Assim, que era Mundo a Bikman, nossa acho que foi o principal. adorava também. E agora já vai ferrar, porque vocês vão saber, né? Já revelar a idade. Aí, porque naquela época também não tinha uns livros que faziam um sucesso, chamava As Brumas de Avalon, que era o povo da floresta. Vou até pegar pra olhar aqui da agora. Irlanda, Vou até olhar. Aí tinha aquelas mulheres do povo da floresta, que eram meio fadas e tal. Olha. E faziam, né, ali, nas plantas medicinais tinha toda aquela, né, os segredos de cura e tal. Sim. Aí juntou o livro com o professor Silvio Paniza. Eu falei, onde que estuda isso? Né? E aí eu fui prestar a farmácia para Que poder legal. estudar plantas medicinais. Olha que legal. E aí, legal. alguém é farmacêutico? A Isa a gente já sabe que não é, né? Sim, somos dois. Somos todos. Somos Aí três. vocês imaginam a alegria de chegar, Não, né? primeiro ano você já pegou botânica, você já pegou... Não. Não? Cálculo 1. Nossa. é Química verdade. analítica, Não, aí- estatística. Aí complicou. É verdade, E na é verdade. Universidade de São Inorgânica. Paulo, você nem pisa na faculdade de farmácia, né? Você segue, É, você você vai roda o andando. campo na física. Na física, Era exatas puras, assim, ó. Gente, quem quer prestar farmácia aí, fica esperto. Olha bem comigo. Exato. Mas vale o sofrimento, porque aí chegou na parte de farmacognosia, era isso mesmo. dizia. E Fez umas essicatas, assim. exatamente, Nossa. que a gente Tudo, faz muito até Faz- hoje, imagina. nas Imagina. extensões e tal. Mas engraçado, eu não pensava em ficar na pesquisa. Lá pela meados da faculdade, vou para uma multinacional, tal. E você fez na USP, né? Você acabou de falar. Exato. E todo mundo faz isso, né? Todo mundo vai trabalhar numa multi, na indústria, então é muito comum ali. Meu primeiro estágio foi no Axê, controle de qualidade. Gente, meu Deus do Isso eu já céu. sabia, São muitas isso eu já sabia. coincidências. Acho que o Romulo já Muitas tinha me falado. Nossa, muitas coincidências. né? E ali, assim, não era exatamente, né, A botânica que você queria. E eu tava que nem... Nossa, tô no 4º ano, eu nunca fiz estágio e tal, né? Isso foi antes, eu achei que foi obrigatório já na indústria. Aí eu falei, todo mundo já tinha feito iniciação científica, menos eu. Tava no 4º ano e acabei indo parar no laboratório de patologia lá, porque tinha uma professora muito brava, a professora Silvia Berlanga. Um beijo pra ela. Jura? Ela tá lá ainda. Da minha área, né? Da Ai, toxicologia. tóxico, Silvia Berlanga, exato. pesada. Ela tá lá Conheço ainda, né? bem.
Ela falou, tem um lugar lá no meu laboratório, ela trabalhava com plantas medicinais, eu falei, legal, mas eu tava na cabeça de ir pra indústria, né, depois, sei lá, até multinacional, tentar ir pra fora e tal, e ela falou, vai lá, eu falei, obrigada, professora, ela era brava, eu falei, eu vou, mas eu não vou ficar muito tempo nessa, é só pra eu ver mesmo como é que é, acabei ficando 17 anos. Mentira! Terminei a iniciação, Uau! passei lá, né, no controle de qualidade, que realmente não era tanto a minha cara, né? Assim, admiro A rotina, muito, né? admiro muito Eu quem também tá no admiro, controle. mas é... E aí a professora Silvia estava começando a questão de usar plantas medicinais para pele, antioxidantes, foi meu projeto de mestrado, que legal. resultou numa patente. Depois, no meados do doutorado, fui licenciada para a Natura. Ah, que legal. Primeira que demais, patente licenciada Cris. pela USP, pela Faculdade de Farmácia, ainda não era agência USP de inovação ainda. Então, no doutorado, eu tive a oportunidade de ter essa experiência, de ver a pesquisa caminhando para um produto acabado. Bom, Nossa, um sonho, que né? demais, um sonho. E aí foi nessa época que eu conheci a Centroflora, onde estou até hoje, né? Uau! Bastante tempo, então. de Bastante Centroflora. tempo, mas também foi uma história engraçada, porque a Centroflora, né? Depois o professor Paulo Chanel, lá da USP, me apresentou, né? Ao presidente do grupo. E a Centroflora desenvolveu o extrato para esse produto. Ah, que entendi. legal. Mas que depois acabou não vendendo, tanto assim que foi outra coisa que a gente aprendeu também, né? Eu brinco que a minha mãe, a professora Silvia, compraram o produto, né? Mas ele concorria com a linha Cronos e tal, e aí você vai sim. além, não basta ser um produto que tem um respaldo tecnológico e tal, você tem que ter uma loja de mercado, tem que entender na linha. Né? Teve vários fatores, né? História velha, tá? Por isso que eu tô... Não, fica Não, tranquila, imagina. tá ótimo. Né? Mas aí eu continuei no pós-doutorado, continuei na USP, Você olhando pra... ainda fez pós ainda? Pós-doutorado depois? Fiz. Meu pai perguntava... Mesmo na mesma área? Exato. Ele falou, você não vai trabalhar, né? Essa é a pergunta que a gente clássica. recebe. Pergunta clássica. Nossa, pra quem em faz alemão, inclusive, ele deve ter pós-graduação. feito, né? Exato. E acho que foi em 2004, né? E aí acho que as histórias se cruzam muito, né? O Grupo Centroflora, né? O presidente do grupo, ele tem a inovação, assim, na alma. E também a certeza de que a nossa biodiversidade, o que o Brasil tem, aliado à tecnologia que o país tem e tal, é transformador de realidade. Né? E nasceu muito dele, acho que uma joint venture, que chamava Ibios, fundada em 2004. Sim. E era uma joint venture Natura, Grupo Orça Florestal, com qual objetivo? Com o objetivo de trazer desenvolvimento para a área de saúde, também a área mais cosmética, a partir de ativos da nossa biodiversidade. E aí, por conta daquele produto que já tinha ido para a Natura, a professora Silvia era muito conhecida também na época, falou, olha, a gente está precisando de pesquisadores. E a princípio eu nem ia ficar por lá, porque eu ia voltar para fazer o concurso, né? E ficar tal. Só que aí a vida foi. E estamos aí até hoje. Né? E a indústria farmacêutica assim, multinacional ela abandonou. Falou, agora não quero mais. Não, eu já estava, assim, foi apaixonante, né? Eu imagino. Porque E você conseguiu trabalhar com o que você queria lá do início, né? Que Exato. tinha a ver com plantas medicinais e tudo mais. Exato. Nossa, que legal. Eu fiquei pensando, para você, como é que foi quando você recebeu a proposta e decidiu entrar para trabalhar em inovação em plantas medicinais, que era uma coisa, óbvio, né? Tem uma parte parecida com o que você fazia no seu doutorado, no mestrado, mas aí você já vai pensar em mercado, já vai ter uma outra situação, ali já você vai ter que resolver dores e problemas da vida real de outras pessoas, tudo mais. Como foi essa mudança de cabeça, assim, para você sair do pós-doc, ou pós-doc no caso, Exato. para você entrar na Centroflora? Com Então, inovação, a assim. gente começa nessa joint venture, né, que é a Ibios, que depois foi adquirida pelo Grupo Centroflora, né, acabou mudando de nome, hoje é a Fitobios, porque o foco dela é muito em fármacos, em saúde, né, deixou a questão mais da tecnologia para cosméticos, né, de lado, até por conta do desenvolvimento, da agregação de valor da propriedade intelectual, tem uma lógica aí também. E foi uma escola, assim, muito, né? A Natura tinha um funil de inovação extremamente estruturado. Então, as defesas de projetos, né? A gente, apesar de pertencer à joint venture, uma defesa de um projeto para ser investido pela área de inovação da Natura era uma defesa de doutorado. Imagina. Então, assim, foi uma experiência, e aí tendo que levar questões mercadológicas em consideração e tudo mais. Então, foi
foi uma escola, né? Ali ganhou corpo, né? legal. Eu presumo, corpo. assim, você, né? Tô dizendo, você ganhou essa maturidade de ver a vida real com outros olhos. Com outros olhos. É. E também um dos grandes nichos onde a Ibius começou a entrar por conta, né, da questão da indústria de perfumes e tudo mais, são as expedições para procura de ativos Putz, nos isso é muito biomas legal. brasileiros. É onde Isso eu mais muito vejo legal. a Cris, tá Calma, bom? No LinkedIn, Mas assim. é um adendo aqui. Eu não sei se a gente falou isso no episódio do Rômulo, mas assim, o Rômulo ia com a Cris e com a equipe, às vezes, conhecer os lugares, aí ele mandava umas fotos no barco, assim, mas era um barquinho, gente, não era um barcão, não, era tipo um barquinho com 4 pessoas, uma canoa, na realidade, com um motor no meio do nada, no Amazonas, era tipo isso, não era isso? Tipo Sim. isso, é isso. E aí, assim, só que isso era só um pedaço, que eles já tinham andado 6 horas até lá, e aí era mais 2 horas de barco, e depois mais uma caminhada, nossa. É uma aventura e tanto, né, Cris? É uma aventura e tanto, né? Então, E a gente tem tanto pra conhecer, né? Não diria explorar, mas conhecer, né? exato, e acho que essa é um pouco a missão, né? Eu acho tão apaixonante hoje, não só mais das plantas, né? Mas entender o que esse planeta aqui significa Exato. em termos, né, de tanto a biodiversidade marinha, a micro-organismos, Exato. os fungos fascinantes, É, né? o fungo tá em alta. Fascinantes. Tem até coisa no Netflix, assim, seriado no Netflix falando de Maravilhoso, fungo. né? É. Recomendo. E assim, você fala, gente, nós estamos nesse planeta, né? No meio do espaço. A gente tem uma série de desafios a serem vencidos, né? Para tornar o mundo, como você falou, vamos salvar o mundo, né? Você é de aquários Coisa também? pouca, Você é aquariana assim. também? Eu sou canceriana. Então tá explicado. E você fala, nossa, quantas soluções, né? Então, assim, tá tudo aqui. Vai partir da nossa sabedoria, da nossa dedicação, do avanço da tecnologia, né? Acho que o Rômulo comentou também, né? A questão do Brasil ser detentor de um dos aceleradores de partículas mais modernos do mundo. Sim. Né? Tá bem acostumado com isso, né? Sim. E como essa ferramenta é importante, né? Para identificar estruturas moleculares Clares, novas, né? concordo. Então, a biblioteca que você estava comentando Sim. antes, o grau de novidade dela em estruturas moleculares é 35% de estrutura. E a gente está falando só de biodiversidade vegetal dessa primeira biblioteca, dessa parceria e tal. Então, imagina, não é muita a ponta coisa, do né? iceberg, né? Que está aí para ser Exato. desvendado. E acho que a nossa missão é pensar em formas de preservar e para gerar esse desenvolvimento. E aí, eu acho que eu vou parar por aqui. Não, eu vou continuar fazendo perguntas ainda sobre a história, ainda um pouquinho sobre a sua história, Cris. Você acabou de falar das aventuras, né, que vocês acabam fazendo. Teve alguma em específico que você falou, nossa, eu nunca imaginei que eu ia estar aqui? Ou do tipo, putz, como é que eu saio daqui agora? Porque com que frequência você ia? Assim, você sempre quis ir também nas expedições? Você sempre teve que ir por causa da demanda? Ou você gosta mesmo e você falou, não, eu vou botar a bota aqui, vou nessa também? Não, vamos para a vida real. Tá bom. Vamos para a vida real. Quando começou ali com as indústrias, né, as perfumarias, que o foco era mais óleo essencial, a gente tinha uma estrutura de expedição onde a gente conseguia montar as equipes. Praticamente a gente não precisava estar ali na frente, entrando no mato, a gente mesmo. Quando termina a joint venture, né, aí eu assumi primeiro como gerente da Phytobios, que era Sim. então a antiga... Helibius. Exato, e depois me tornei, né, a CEO dessa empresa, pensando no modelo de negócios que pudesse justificar, né, toda a operação, e esse modelo de negócio calcado em propriedade intelectual de moléculas inéditas. Nossa, isso é outro tema super delicado, né? Que daria para falar bastante aqui também. Daria. Isso então, mas a gente não tinha mais o mesmo tamanho. Sim. Então, acho que vocês, né, com toda a experiência de vida aí, vocês começam, né? Só tem tu, vai tu. Vai tu mesmo. Super. Isso é o que a gente mais Foi faz. muito legal, cara. Mas foi, assim, deu um pouco de frio na barriga, mas acho que essas expedições, o que a gente tem de história para contar... Eu imagino. Assim, as mais
doidas, né, possíveis, porque... E às vezes você pensa, na Amazônia vai ser um negócio super complicado. Realmente tem as regiões que tem que acessar de barco e tal, logística é super complexa. Isso, imagino. Mas aí a gente, não, vamos para a Mata Atlântica, né, aqui a região do Petar, tal. A Mata Atlântica é incrível. Ela é extremamente diversa, extremamente desafiadora, porque o terreno é difícil, a mata é extremamente densa, e a região que a gente foi... Só para vocês terem ideia, quando a gente coleta as plantas nessas áreas, você precisa estabilizá-la no local, né? Imagina. Fazer esse cata lá mesmo. Então, Nossa, a gente tem fornos, né, pequenininhos Que a você gente carrega. leva, tem que secar, tem que carregar, desmontar. Uau. Aí, nossa, Imagina. tem várias histórias, assim, de perrengues que a gente passou, né? Pra ver como as pessoas talvez não devem fazer ideia do quão é complexo fazer uma coleta desse. Assim, a gente tá falando em teoria em planta, mas se for pensar, como você falou, produtos marinhos, puta, é mais difícil ainda, porque obviamente envolve embaixo d'água. A microbiota do solo também, Nossa, você tem todo um super cuidado complexo. ali para fazer a... Mas hoje eu vejo, assim, como a gente evoluiu em termos de tecnologia também para lidar, né, com a identificação e tudo mais desse composto que ficou parado um bom tempo, até por uma questão tecnológica, Exato. né? E hoje a gente tem ferramentas para isso. Nossa, Exato. que bacana. Mas aí a gente marca um happy hour. Não, Já tô ansiosa. Mas eu vou colocar a Já tô câmera. com roupa eu de- vou gravar também, porque vai ser muito bom esse happy hour aí. Bom, já que a Muito gente bom. falou sobre tudo isso, e agora acho que a gente pode começar a falar cada vez mais sobre o conteúdo do episódio, eu queria dar um contexto para a gente discutir sobre a importância da biodiversidade como ferramenta mesmo para alavancar a tecnologia do país. Até vou perguntar se tem algum país que hoje é referência, a não ser o Brasil, se tem algum país que também olha dessa mesma forma, se não olha. A gente ouve bastante na mídia sobre a Noruega vem para cá e quer fazer alguma coisa, na nossa Alemanha, Amazônia, né? Alemanha. Alemanha tem bastante. Então, assim, não sei, qual a opinião de vocês, o que vocês veem como grande oportunidade assim, para o nosso futuro? Quer começar? Vou começar que vou ser mais breve. Assim, em termos de quantidade de biodiversidade, ninguém chega perto, né? Acho que, se eu não me engano, é um pouco mais de 11% de todas as espécies vegetais do mundo estão no aqui. Brasil. Então, é muita coisa, né? Mas a gente tem a Alemanha, né? Muito forte nessa questão de fito. E a gente tem, se eu não me engano, também Japão, tem um histórico grande na área de fito também, plantas medicinais. Mas eu acho que a gente ainda não aprendeu a explorar isso da maneira correta, né? Então, talvez países que têm uma biodiversidade menor conseguiu explorar melhor aquela biodiversidade existente, e a gente tem muito e ainda tem dificuldade de fazer isso, né? Então, eu acho que a gente... E às vezes também tem o problema de ter muito, né? Como é que você tem foco, né? A gente entra dentro da academia, são muitas espécies, são muitas pesquisas ao mesmo tempo. E isso é bom, porque quer dizer que a gente está gerando mais conhecimento, tem muita opção, mas ao mesmo tempo também, como que a gente escolhe também quais são as plantas, né? Tem toda uma questão também da lista simplificada da Anvisa, então a Cris vai poder falar disso tudo muito melhor que eu, mas a gente tem esses desafios, mas com um potencial que não existe em outro lugar, né? Então acho que é um pouco ter essas prioridades para a gente saber até quais plantas vão ser mais fáceis no primeiro momento para começar a lançar produtos no mercado e eventualmente deixar as mais difíceis ali para uma estratégia a mais longo prazo, talvez criar realmente isso, né? Eu acho que isso que é importante. Uma pergunta, desculpa até antes de passar a bola para você. Você citou o Japão, e aí assim, o Japão tem uma história impressionante, considerando que ele é um país que não tem tantos recursos naturais ou recursos de modo geral, quanto outros países, e eles conseguem desenvolver tudo, né? É impressionante, para não dizer bizarro, né? Eles pegam o nosso café, transformam em cápsula e devolvem pra gente, é quase isso. Mas como que você vê, se é que você tem alguma informação a respeito, como que isso acontece no sentido, é investimento maciço, é uma outra mentalidade, mindset de país, justamente porque não tem, e aí ele precisa desenvolver de alguma outra forma, ele capta recursos em outros países e trazem tecnologia para eles? Como que funciona, assim, na sua opinião? É difícil, né? A gente acha que não existe uma fórmula, assim, para o desenvolvimento. Cada país tem muitas particularidades. O Japão tem uma questão cultural, né? A gente até, quando a gente olha em relações internacionais, a gente estuda um pouquinho isso, né? Que bom. Que bom. Perguntei para a pessoa certa, então. Tem alguns índices que a gente olha em questão de cultura, em questão de como que o próprio Estado é estruturado, né?
Mas eu acho que o que é mais importante quando a gente olha para esses países é que a gente tem que ter uma junção muito boa de investimento de recurso público, que muitas vezes vai estar cobrindo a pesquisa básica, que vai estar correndo mais riscos ali no começo, mas que consegue passar isso para o mercado privado depois. Então, Legal. o mercado privado ele vai e consegue, pelo menos 50-50, é mais equilibrado, né? Você tem uma questão ali de mais igualitário em questão de investimento público e investimento privado. Então, o público, né, ele fica muito focado nisso, uma visão a longo prazo, tem estratégias mais consolidadas, e existem políticas de Estado, né? Que a gente difere, né? Políticas de governo é aquilo que você faz a cada 4 anos. Política de Estado é aquilo que não muda, né? Então, países que são bons em fazer políticas de Estado tendem a ir muito bem em inovação, principalmente inovação em saúde, porque demora muito, né? Como que você cria uma Exato. política voltada para Em 4 biodiversidade, anos, né? para biotecnologia nesse prazo? Então, por que eles são melhores que a gente? Aí é uma pergunta muito complexa, mas assim, Não, mas acho que você já... em partes mais práticas, eu acho Com que isso certeza. que difere, né? Sim. E aí a Alemanha, a mesma coisa também, tem isso bem estruturado. Então, a gente precisa unir um pouco mais esses estratégias de capital público junto com as estratégias do capital privado. Muito bom. Com certeza. Arrasou. E aí, Cris, e a sua opinião em relação à biodiversidade para alavancar isso tudo? Ou, na sua experiência, que inclusive você vem alavancando isso. Então, Que vem fazendo isso, É. né? Há bastante tempo. pô, Aí eu vou acrescentar um país ainda, que é a Austrália, né? Então, a gente estava olhando, né, a questão, é isso que a gente está conversando aqui, expedições, olhar para moléculas inéditas, né? É a pegada bem drug discovery, que ainda é bem radical, inicial. E aí você tem a Austrália também como uma das grandes bibliotecas. nossa, me surpreendeu, não sabia. Assim, Achava talvez biologia marinha, alguma coisa do tipo, mas não. Não, como- eles têm conseguido montar uma Legal. coleção de extratos de vegetais do mundo inteiro, tal, super padronizada, tal. Então, eles são exemplo, apesar de ser uma iniciativa governamental. Uau. Então, de Estado, né? Porque antiga já... O que é mais interessante ainda também, né? Entender como é que eles se organizam para poder fazer isso dar certo. inclusive, Né? para aquele, né, o projeto que vocês conhecem ali, que é o de triagem, né? Sim. Da busca de moléculas na biodiversidade, a gente estudou muito esse modelo também, né? Então, isso é olhando para moléculas que depois, de repente, podem até se tornar uma molécula sintética. Exato. Agora, a gente olhando para uma outra grande riqueza nossa, e a Isa acabou de comentar, né, no fito, né? A gente vai falar aqui, então, de uma iniciativa que ela nasce na Centroflora, mas não é da Centroflora. Eu vou falar um pouquinho por que ela nasceu. E ela não vai ter um olhar para estruturas moleculares, ela vai ter um olhar forte para a medicina fitoterápica. Perfeito. Legal. A Isa mencionou uma forma de você registrar um medicamento fitoterápico no Brasil é a partir de listas de plantas conhecidas, né, que tem segurança e eficácia comprovadas. E aí você escolhe, você faz a parte toda do desenvolvimento do medicamento, controle de qualidade, padronização, para entrar, mas você não precisa fazer um estudo clínico, né? Não é um produto inovador, assim, radical. Mas quando a gente olha para essas listas, acho que 95% são plantas estrangeiras. Uau. Então, a gente tem uma missão grande de trazer a nossa biodiversidade, a nossa história para dentro das farmácias, para o público, né? Para a população brasileira. E por que essa missão nos é tão cara? Porque ela, naturalmente, ela nasce no desenvolvimento sustentável, uma vez que o Brasil tem uma das legislações mais modernas do mundo de acesso e repartição de benefícios. E o que é isso, né? É uma boa pergunta. Legislação? O Brasil ele foi a primeira COP, né, o primeiro encontro Sim. das partes para discutir a biodiversidade. Aconteceu aqui. Né? E onde nasce essa questão de repartição de benefícios? Qual a ideia? A ideia é que benefício econômico gerado a partir de um recurso natural, que parte dele seja reservada para a preservação e para o desenvolvimento sustentável. Perfeito. E nisso cabe não só o acesso a que a gente chama o patrimônio genético, né, que é o material genético, não entram só plantas, entram micro-organismos. Até nós, brasileiros, fazemos, se a gente Tirar um pouquinho aqui. uma cárie do nosso dente, ela faz parte, Faz parte. da biodiversidade, né? Então, que isso se volte para o país de forma de desenvolvimento sustentável, né? O Brasil já lida há muito tempo com isso e hoje, né?
A gente tem uma legislação que traz segurança jurídica, e aí, como eu falei, tem o acesso ao patrimônio genético, mas também o conhecimento tradicional associado. E aí entra toda uma riqueza da nossa história, né? A gente é uma nação formada por uma série de culturas, por uma série de conhecimentos, e isso se traduz numa riqueza de conhecimento, de troca. E como é que a gente transforma isso de forma a também proteger e preservar esse patrimônio histórico? Então, tem uma lógica, né? E para um medicamento inovador chegar ao mercado, olha a importância do conhecimento tradicional nessa história. Quando você consegue comprovar que ele é utilizado pelos humanos há muito tempo, isso no desenvolvimento do medicamento fitoterápico isso tem valor. Se você consegue provar que a espécie é a mesma, ou que a forma de preparação, você tem uma equivalência química, né, naquele que a gente chama de fitocomplexo, que é o resultado da extração, né, dos componentes ali daquela planta medicinal, você pode, às vezes, até pular a etapa de uma das fases clínicas. Imagina o valor que esse conhecimento tem. Mas esse valor também, ele precisa ser empregado, parte dele, para preservar esse conhecimento, né? E aí, a legislação de acesso, ela traz... Foi um problema grande, né, quando ela começa, ali em 2001, quando o Brasil edita a medida provisória para a gente lidar com esse tema. Mas não é um tema brasileiro, né, a gente tem o protocolo de Nagoya, hoje, eu não vou falar o número, mas mais de 150 países são signatários. É um acordo global do qual o Brasil pode ser referência, né? Então, até a gente... por muito tempo pensou, puxa, vai espantar até parcerias internacionais e tal. Não, acho que é um convite até. Vem fazer com a gente, porque a gente já amadureceu muito, né, na questão desse arcabouço. Pois bem, aí a gente volta ao presidente do Grupo Centroflora, que com muita visão, assim, entendendo que você desenvolver um medicamento fitoterápico inovador, ele é para quem não conhece muito o fitoterápico, ele é um medicamento que faz parte da alopatia e ele precisa ter a sua segurança, eficácia, a padronização, toda a questão de qualidade bem estudadas, garantidas, porque ele vai ter uma indicação terapêutica que precisa ser validada clinicamente. E ele tem uma dificuldade que eu entendo que é maior do que o sintético, porque você está padronizando a natureza. A gente discutiu isso com o Rômulo, da dificuldade que é você padronizar coisas como solo... o cultivo, de uma forma geral. Região, calor, temperatura. Ainda mais com a loucura que a gente vive hoje em dia, com a mudança do clima e tudo mais. E no Brasil, que a gente é gigante. Tem vários climas em um país só. E aí você tem alguns gargalos que começaram a ficar muito conhecidos, né? E o Brasil hoje, a gente está falando justamente porque a gente não tem uma política de Estado de longo prazo e tudo mais, a gente precisa correr atrás de muito tempo perdido. E aí, alguns gargalos, né? Como o Rômulo bem colocou, você fazer o escalonamento padronizado do ingrediente farmacêutico ativo de origem vegetal, que é uma mistura, é desafiador. Você falou, já falei, nossa, que trabalho. Até como técnica analítica, porque não são todas, né? Principalmente. Exige tecnologia. Exato. E aí a Centroflora, então, né, uma vez que sempre foi gargalo a gente ter que, por exemplo, parar a fábrica, né? A estrutura nossa de extração, secagem é enorme. Para poder fazer os projetos de inovação era um problema. Mas também a gente entende que tem muita pesquisa já realizada no Brasil. São décadas de investimento, FAPESP, CNPq, mestrados defendidos, doutorados com provas de conceito pré-clínicas. Assim, o Brasil já gastou muito dinheiro fazendo isso. Mas ele nunca, né? Por ser caro, por ser de alto risco, você levar um medicamento até o estágio de um registro, sempre foi um gargalo, porque os valores aí começam a subir, como o risco também. Exato. E aí, pensando, né, puxa, agora a gente investiu numa estrutura de inovação, um piloto para convidar, né, a sociedade brasileira a gente mudar essa realidade de praticamente só fitos de origem internacional, porque eles já trilharam esse caminho, né? Nas nossas farmácias, né? Como é que a gente acelera? Como é que a gente... que pode ser feito, né? E aí a gente parte do pressuposto de fazer um medicamento inovador, um fitoterápico é difícil. Ponto número 1, não é fácil, né? Ao contrário do que é mais fácil que... Não é fácil, por tudo que a gente já colocou aqui. Sim.
E aí tem um colega, né? Um colega, amigo de longa data de estrada, que é o doutor Eduardo Pagani, que é um médico, sim, vem da indústria, presidente da Soprafito. Super famoso. Conheci. Da bicicleta, né? Ele mesmo. Conheci o Pagani. E assim, a gente falou, puxa, a gente podia pensar num roteiro. E, né, e como a gente trabalhou muito junto ali no CNPEM, que é uma unidade Embrapi, que usa os níveis de maturidade tecnológica para enquadrar, né, a questão do categorizar o projeto. Aí, até ele deu a ideia, a gente pode fazer um roteiro de desenvolvimento de ponta a ponta, de forma tal que o pesquisador, o investidor, ele vá saber em que nível de maturidade ele se encontra. E a gente começou a desenhar um roteiro de desenvolvimento do medicamento fitoterápico desde a ideia, da identificação correta da planta, de lidar com a questão de acesso e repartição de benefício, quando que eu tenho que pedir autorização, como eu peço, tudo bonitinho. E aí, no meio do caminho, né, a gente já tinha trabalhado um bom tanto, mas tinha uma certa insegurança, porque a gente queria discutir com outros especialistas se a forma como a gente estava adaptando os conceitos de maturidade tecnológica, para quem não sabe, é um conceito da NASA, da indústria aeroespacial, né? Para dar ideia do protótipo. É uma prova de conceito ali, né? Até para vocês exato. também não estarem enviesadas e tal. Não está enviesada. Já tinha-se, né? A gente estudou a aplicação disso na área de saúde, para sintéticos tem, mas não para o medicamento fitoterápico. E no meio do caminho, uma outra pessoa que é muito cara, que é a Maria Berens, né? Assim, uma pessoa também muito engajada nas questões de biodiversidade, me convidou para ser banca de uma defesa. Essa era a parte que ela me contou. Lá a defesa de mestrado na Fiocruz. E qual a minha surpresa? A tese a ser defendida era a aplicação do conceito de TRLs para medicamentos fitoterápicos. Aí a gente falou, nossa, foi no meio da pandemia. Estamos na mesma página. Eu falei, gente, só que com alguns conceitos diferentes e tal, né? E aí aconteceu algo que eu acho muito mágico, porque eu falei, gente... e a gente tá já escrevendo um paper meio para publicar, né, a base conceitual, queria alguém para discutir, e eles também. Então, assim, a gente falou... Foi a fome com a vontade de comer. Aí a gente combinou, em vez de sair correndo, quem publica primeiro, quem... Não, aí a gente formou um grupo de trabalho que ainda se reuniu por quase mais um ano, validando esses conceitos no detalhe, montando o roteiro. E nessa estrada, a gente, por meio da Academia de Ciências Farmacêuticas do Brasil, que estava promovendo encontros para falar de inovação e biodiversidade. E ainda tá, né? Porque eu recebo os webinars e eu assisto. Exato, tem um prêmio, né? Que vai fechar agora no final de agosto. E assim, ele... Acabou que a gente trabalhou nisso junto, né? No roteiro... Nossa, eu perdi o que eu ia falar. Desculpa, eu cortei. Não, mas você estava falando que vocês se juntaram a um grupo, ficaram quase um ano discutindo isso, antes de os publicar. conceitos que não iam publicar. A parte mais legal, é verdade. E a ideia é que isso funcionasse de forma automatizada. E aí foi na academia que a gente conheceu o Instituto Stella, que foi responsável pela programação do Lattes. E trabalha muito com isso. Tem uma plataforma que chama Inteligência, que busca pesquisadores em temas, né, para soluções de quem está precisando de uma solução tecnológica e tal. E a gente convidou eles para participar, né? Aí já estava o Grupo Centroflora e Fiocruz já tinha essa parceria, entra o Instituto Stella e começa a programar a plataforma. Uau. E aí a gente teve ainda por meio do contato, acho que foi a Biquif fez o contato com a GEMESP, com a gerência da Anvisa responsável pelo registro de medicamentos fitoterápicos. E o João Prefeito e a Ana Cecília, quando viram, meio voluntariaram e revisaram o roteiro todo. Que demais. O roteiro, ele tem links para a parte regulatória. É assim, né, ele não lida com informações confidenciais. Então, o pesquisador, ele vai entrar, ele vai cadastrar o seu projeto na área médica de interesse e ele vai começar a responder as perguntas sim ou não. Você já fez esse CATA, identificação, e vai seguindo o roteiro. Mesmo quem não queira cadastrar o projeto, pode ler o roteiro. Assim, para quem... Até para pensar como fazer um projeto. Começar, né? Seria legal antes de começar um projeto, você dá uma olhada. Né? Ele vai de ponta a ponta em 6 eixos.
que a gente entendeu que são os eixos transversais do desenvolvimento do medicamento fitoterápico, que é a droga vegetal, que aí vai entrar toda a parte de agronomia, quando é que eu tenho que plantar mais, eu escalono, se eu tô coletando, como é que eu monto, então tem toda essa parte, que é até eu chegar na matéria-prima vegetal. Aí tem o ingrediente farmacêutico ativo, o IFAV, desde a ideia, como é que até a quantidade que eu extraio na bancada para eu ter uma reprodutibilidade legal, tal, tem lá. Uau. Receita de bolo. Para quem quer seguir, ninguém é obrigado. Ninguém é obrigado. Mas é uma boa dica, né? É uma um boa ótimo benchmark, dica. inclusive, para saber se caso a pessoa já tem o processo dela, será que o processo dela tá ali condizente com que boas práticas? Isso, exato. dá para ir Boas práticas, acompanhando tal, É. e reduz tempo, porque Exato. você consegue ver que tarefas eu faço primeiro, né? Qual a Exato, ordem dessas exato. tarefas. Para o investidor ou para as agências de fomento, sabe que aquele recurso ele vai ser empregado seguindo um roteiro da forma Exato. mais racional, né? Pode usar dentro até como do referência, desenvolvimento, né? Pode usar como... Depois a Isa Otimiza, fala, né, o um pouco recurso. disso. Concordo. Exato. É um Exato. ganho, Eu não na quero- verdade, eu não uma quero cortar muito otimização vocês. imensa de várias coisas, inclusive de tempo, né? Exato. Pra Pra você todo nem mundo, errar. né? Exato. Aí o IFAV, Uhum. né? Como é que ele... Quando eu escalono, quando eu tenho que ir para a parte... Porque é caro escalonar. Nossa, Se usar, mesmo num piloto, é caro, porque tem muitos parâmetros que o fito precisa atender, né? Contaminantes, a parte de... a padronização do marcador. Sim. Aí vem a parte do medicamento em si. Quando eu começo o desenvolvimento farmacotécnico, pré-formulação, Nossa. né? Outro Tudo. problema. Outro problema. Por isso eles viraram eixos transversais. Tá. Aí o DA ganhou um eixo só para ele, porque Olha a que É, beleza. validação... Faz coraçãozinho pro Exato. DA. Analítico, desenvolvimento É. analítico, é isso, aí, a gente, bora. Ao longo do trabalho percebeu, né, como o DA permeia e ele é fundamental para eu Exato. garantir que toda aquela pesquisa ela tá reproduzindo efetivamente, né, Exato. o que se espera. A gente pode confiar naqueles resultados. Então ele já começa ali do TRL1 e vai até o final, DA. Aí tem o bloco de estudos da parte não clínica, né? Estudos pré-clínicos e a parte clínica. Tudo com link para manual, para referência internacional, revisado pela Anvisa. Então, realmente, para quem... É um sempre quis presente, saber, né? É para a sociedade brasileira. Exato, é um presente Então, para a sociedade. Quanto tempo com demorou, certeza. assim, então, todo o processo para construção? 2 anos. 2 2 anos assim. depois que vocês se juntaram, né? Desde que o Paganha começamos, encontramos com a Fiocruz. Exato. E aí agora eu vou chegar na Biominas. Mas só imagina que você tem, sei lá, quantos doutores, pós-doutores Exato. numa sala discutindo toda semana qual que é a melhor forma de fazer um fitoterápico. Imagina as discussões calorosas Eu que não imagino. tiveram. Eu super imagino. Não, e eu imagino como é difícil manter o interesse nas pessoas para discutir Ah, o tempo super. inteiro durante muito tempo e não desanimar, sabe? Putz, Assim, mas é de- que é o entregável. Não, eu concordo, é um mas aí... propósito. Não, então, mas aí não que é? tá, é isso aí. Você É tem que propósito, conseguir estimular não e é- desenvolver esse propósito aí é bem propósito. feito. A gente convidou o pessoal Senão- de propriedade intelectual, Henri Suzuki, Ana Cláudia Dias, o pessoal do Carlos Vitor, ajudou bastante Sim. na parte também do produto, porque a gente é muito IFAV. Sim. Então foi uma doação da sociedade brasileira, vamos dizer, muita gente se doou para a construção desse roteiro, inclusive os responsáveis ali pela GEMESP que revisaram o roteiro todo, né? Muito legal. Então é uma doação para a sociedade brasileira. Exato. Por isso, Uhum. hoje essa plataforma é chamada Inova Fito Brasil, que vocês podem acessar no site. Link vai estar na descrição também aqui no episódio, viu, gente? Isso, ela passa para a gestão da Biominas, que é uma fundação. E, Isa, qual que é o propósito de uma fundação? Exato. Exatamente, né? Então, a Biominas, dentro de toda a lógica que a gente faz para inovação voltado para o setor de bio, a gente tem justamente essa missão, sem fins lucrativos, de conseguir levar tecnologia, novas soluções para o mercado, né? Esse é o nosso grande objetivo. E como a Biominas nasceu como biotecnologia, né? A sua principal área de atuação, a gente foi expandindo isso. E hoje a gente chama nossas áreas aí todas de bio, né? Que tudo que tem a ver com algo que está vivo, a gente acaba que trabalha de alguma forma. A gente já conhecia a Centroflora, a gente é parceiro também da Fiocruz, então fazia muito sentido a gente começar a fazer isso, justamente também porque a Biominas tem uma relação muito boa com a academia, né? A gente conhece muitos pesquisadores, a gente tem uma relação de confiança, eu diria até, com
né, as principais universidades brasileiras. Então, a nossa missão, né, a missão que nos foi dada foi essa, foi, olha, agora, Biominas cuida para isso aqui chegar no máximo de pessoas possíveis. Legal. Então, essa é um pouco da nossa missão, né? Então, a gente, assim, ainda, obviamente, né, Centroflora, aqui na figura da Cris, principalmente, tem uma relação forte com a Inova Fito Brasil, justamente porque tem esse propósito compartilhado, né? Então, claro. a gente está sempre fazendo as coisas juntos, sempre se consultando. A Fiocruz também, né? Tem uma área de fito que é muito forte dentro da Fiocruz. Então, a Fiocruz até usa isso internamente para os próprios projetos que a Fiocruz está desenvolvendo. Então, isso acaba que ajuda a aumentar a maturidade da instituição, né? Então, essa é um pouco da missão da Biominas com a Inova Fito, é conseguir mexer dois lados ao mesmo tempo. Um é levar isso ao máximo de pesquisadores possíveis, para que as pessoas já comecem suas pesquisas fazendo da forma correta. E do outro lado, né, que é sem fins lucrativos, mas a gente precisa de dinheiro para crescer a plataforma, para estruturar, continuar estruturando, continuar com novas soluções. Então, a gente é responsável também por manter a plataforma viva, né? Quando vocês começaram a fazer o trabalho junto com essa plataforma, vocês já estavam meio que nessa, assim, ou vocês sempre olham, né, para a área de biodiversidade, ou foi mais por uma questão, não sei, surgiu uma boa oportunidade, você vê a boa oportunidade e vocês acabam trabalhando com isso? A gente já tinha feito outras coisas, a Natura já tinha sido cliente da Biominas, a gente já tinha trabalhado em outras coisas do tipo, mas assim, fizemos um desafio, né? Fizemos Mulheres na Ciência. Fizemos super legal. o Bootcamp Mulheres na Ciência, que a Centroflora foi um dos patrocinadores que lançou o desafio, então a ideia era fomentar um pouco mais a questão de empreendedorismo e mercado privado dentro de... para cientistas mulheres, né, que tem uma porcentagem menor ali em relação aos homens, em termos de penetração nesse mercado. Então, a gente já estava trabalhando, mas nada assim tão bem estruturado quanto é a Inova Fito, né? Mas também não sei, é claro que a gente tem referências, né? O próprio Axê, a Natura, a própria Centroflora, já tem um conhecimento dentro da empresa muito grande no setor, mas eu não sei se tem alguma coisa que é tão aberta, igual a Inova Fito Brasil, né? Então, assim, a gente conversa com o pessoal do Axê, eles têm vários sistemas de como que eles escolhem os projetos, eles já têm aquilo muito bem desenvolvido. Mas foi a primeira vez, eu acho, que a gente pensa, né, com mais de uma instituição em... Tá, mas como que a gente cresce isso com uma estratégia, não para a Centroflora, não para uma outra empresa, mas com uma estratégia Brasil, assim, vamos pensar para a sociedade, para a academia como um todo. Então, a gente está aprendendo também, assim, nossa equipe está conhecendo cada vez mais o mundo de fito, e aí a gente já vai pensando, né, mas aí tem fungos, a biodiversidade brasileira é muito mais que plantas, então, como que a gente também pode crescer a plataforma para outras partes da biodiversidade, né? Então, a ideia também é trazer essa visão mais macro aí, quem sabe no futuro a gente não tá fazendo TRLs para todos os tipos de... Arrasaram, Não, eu ia perguntar, porque de fato eu imagino que, como você falou, né, Natura, Axê e tudo mais, mas é difícil dar vazão para um nível Brasil, né? Assim, tem muito pesquisador fazendo essas coisas. A gente tem pesquisa na universidade pública que a gente nem faz ideia no Brasil inteiro. Eu tive a oportunidade de trabalhar numa empresa antes de entrar no Axê como especialista de equipamento e eu ia para Manaus, ia para Amapá e todos os professores trabalhando com produtos naturais. Sim. Então, assim, nunca imaginei ver laboratórios que eu vi que são de alta tecnologia para aquele lado, para aquela região, assim, porque você... Bom, tô em São Paulo, não tenho acesso à informação inteira. Então, eu imagino o quão importante e o quão interessante é ter essa oportunidade, essa abertura do tipo, você pode vir colocar seus dados e tudo mais. E aí que vem minha pergunta, como que é a interação com os pesquisadores, na experiência de vocês duas, inclusive? A pessoa, ela tem a plataforma, ela vê, acessa o link, ela pode preencher, e aí isso vai ficar disponível. Mas como que é trabalhar com eles? Tá. Cris, depois você vai complementando também. Então... Hoje a plataforma é importante falar que ela é 100% gratuita também, né? Então a ideia é a plataforma, a gente nunca vai cobrar por ela, a ideia é que a pessoa possa entrar e usar da forma que ela achar melhor.
Então, hoje você pode entrar, você cadastra o seu projeto com algumas informações básicas. Você não Isso é precisa muito legal. Não precisa falar a sua espécie, por exemplo. Você não precisa... nada confidencial, né? não gente? revela nada, assim. Se você falar, não, já tem uma patente, quero colocar minha espécie aqui, beleza, né? Tá Mas protegido não já. quero, não precisa, você só tem que fazer um descritivo do que é que você está fazendo, qual que é também a área terapêutica, né? Que você está focando, pode ser mais de uma, e aí você vai no sim ou não. Ah, você já fez isso, fez aquilo? Beleza, respondi tudo. Eu posso escolher se eu vou deixar meu projeto público ou oculto. Então, se eu quero deixar só para mim, porque eu ainda não tô seguro, eu não sei se eu quero fazer alguma coisa com isso aqui ainda, ou eu queria estar um pouco mais avançado, tem uma insegurança, beleza, o roteiro já tá aí para você usar para sua pesquisa, você não deve nada a ninguém, não precisa fazer nada para ninguém. Mas se você tem interesse de, não, eu quero tentar me conectar com a indústria, eu quero tentar me conectar com Isso é a parte investidores, você deixa o seu projeto público, e aí é um trabalho da Biominas de apresentar esse portfólio para a indústria. Então, é isso que a gente está fazendo. A gente bate na porta de todo mundo, apresenta a Inova Fito Brasil. Hoje a gente já tem ali mais ou menos 30 e poucos projetos que estão públicos, né? Tem uns 80 que estão somando oculto e públicos. Então, a gente vai batendo na porta de todo mundo, explicando muito o propósito também da Inova Fito, porque não é só, né? A gente fala, bom, se eu achei que você vai fazer uma prospecção tecnológica, ele tem condição de fazer isso. Várias indústrias, né, aqui vão ter condições de fazer isso. Mas tem algo a mais dentro da Inova Fito, né? Não é só uma prospecção tecnológica, é também trabalhar uma disseminação do TRL que vai melhorar possíveis novas tecnologias que a indústria vai prospectar depois por conta própria. Então, é o que a gente acredita e a gente está indo de porta em porta para que as outras pessoas também possam concordar, idealmente concordar com a gente, achar que isso é importante, né? E aí a gente faz um trabalho igual para a universidade. A gente já visitou umas 12 universidades esse ano, então a gente faz, principalmente para o curso de farmácia, a gente faz uma palestra, a gente demonstra a plataforma. Então, no começo, né, tinha 10 pessoas no nosso show. No começo era 10 pessoas, agora tem umas 50 já, então vai melhorando. É que agora vai sendo divulgado, né? Aí as pessoas vão entendendo a importância e o quão... Estamos aqui para isso, inclusive. Né? Essa é a ideia, inclusive. Obrigada. Imagina. Não, e é interessante que você... Mas isso é muito legal, né? No sentido de ver como é que as pessoas vão entendendo e vão conhecendo e ver que é uma oportunidade ou vai se familiarizando com o conceito da coisa toda e fala, não, é muito legal estar aqui, né? A gente precisa entender, precisa ver. Eu imagino que vocês também devem estar sendo cada vez mais acessados também para isso, né? Sim, com certeza. E assim, antes da Cris falar, para eu não ficar com muito tempo aqui, Imagina. mas... Uma coisa muito legal, assim, a plataforma não tem nem um ano, né? Ela é de dezembro do ano passado, então ela tá muito no nascimento dela ainda. Mas assim, janeiro, fevereiro, eu já tava assim, ai, Cris, não tá dando certo, tem pouco projeto. Ela é jovem, né? Ela é bem jovem ainda. Eu não sei se esse trem vai dar certo ou não. E aí eu ia falar com os pesquisadores, eles falavam assim, tá, mas é um edital, qual que é o recurso? A cabeça do pesquisador. Quantas publicações precisa para ter possibilidade de concorrer a isso aí? Exato. E aí tem esse processo também, né, de mostrar que é um modelo diferente do que a academia tá acostumada. Não, você não tem um prazo. Então isso também é um problema, não tem prazo. Que é contínuo. Então, o pesquisador fala assim, eu tenho aqui a FAPESP, eu tenho aqui a FINEP, que estão no meu pescoço para eu fazer esse edital aqui, o prazo está chegando, eu preciso do dinheiro dessa bolsa, então acaba que a gente, no começo, ainda acho que tem esse processo, né, de mostrar que é uma plataforma com uma proposta diferente, mas no começo foi mais, assim, era muito estranho para todo mundo, então a gente está começando a fazer esse trabalho de maior conscientização de um modelo. A gente, por sorte, também tem um apoio da FINEP. Então, a FINEP recomenda todo mundo que faz um projeto de fito que coloque o TRL dela de acordo com a Inova Fito Brasil. Isso é muito bom. Isso é muito legal, porque a gente pode, né, sendo a FINEP ou outras instituições de fomento, a gente pode passar algumas informações dos projetos. Então, como a gente não tem informação confidencial, então, assim, eu posso, pelo menos, né, e nem é público, né, as informações, então é uma forma também dessas agências de fomento entenderem, não, então eu dei o dinheiro para esse projeto aqui, para ele cumprir algumas etapas,
ele tem que fazer realmente de As acordo com o etapas que estavam roteiro, falando, porque se ele for lá na frente, tentar pular uma etapa, na hora que isso for chegar na indústria, a indústria vai falar assim, não, mas isso não vai dar certo. Não vai dar certo. E aí, né, Cris, adicionando uma última coisa, a gente conversa com a indústria fica assim, é tão chato quando chega um pesquisador, eu tenho que falar com ele que ele não tá no nível correto, que ele acha que ele tá, e aí fica chato, estremece um pouco a relação, né? Exato. Então, a gente também se propõe um pouco a fazer esse papel. Não, vamos deixar que é uma plataforma, é uma metodologia que tá te falando que você tá em outro nível, e não necessariamente a Não opinião é de um ruim. executivo, né? E né? também Exato. assim, que o nível, isso é bem legal entender também, né? Que para a indústria não quer dizer que você tá num nível de maturidade mais baixo é ruim, às vezes é muito bom. É. Facilita várias questões Sim. para poder depois permitir um encaixe melhor no funil de inovação, Exato. do Exato. teu parceiro. Então não tem julgamento de... Exato. Né? Não, Você Quando é bom bom, ou quando é ruim, ruim, né? né? Porque Não, eu concordo. todos Depende os- do seu... É muito Não, e do- depende do estágio que você tá. O que você quer investir, o que você vai fazer com Tem aquilo. interesse não para Isso, tudo. Então exatamente. tem ideia boa, não precisa ficar com vergonha não, vem para a É. plataforma. Deixa eu só perguntar uma coisa, pegando esse gancho, pra gente não perder, porque eu já fiz um monte de pergunta aqui e vocês foram respondendo depois mais pra frente. Nossa, a gente tá super alinhado. Então, existe um estágio em que as informações, em que é preciso colocar as informações para que vocês apresentem para interessados, assim, ou... Porque, sei lá, tem algumas informações mínimas que você precisa saber para que isso seja apresentado, né? Eu entendo que... ou não, assim, ou eu só coloquei lá as informações básicas, logo eu consigo já apresentar isso para alguém que tem Assim, interesse. pode colocar, não tem problema nenhum. Começa no TRL1, que é o que a gente chama de ideia, né? É a parte inicial, você tá Desculpa, ainda rapidinho, fazendo... o que é TLR? Eu ia- É que a gente falou isso várias Opa! vezes e a gente... Quando acabasse, eu ia perguntar sobre isso, mas vai lá. É justamente aproveita. o nível de prontidão tecnológica, né? Que é essa metodologia que a Cris falou, que começou lá na Sim. NASA, que eles tinham que avaliar tecnologias. E tem muita gente que confunde, a empresa ela não tem um nível de desenvolvimento, o que tem são tecnologias. Sim. Então você pode ter um produto que tem várias tecnologias dentro do seu produto, cada um pode ter um nível de maturidade tecnológica diferente. Legal. Então, basicamente, o 1 é ideia e o 9 é tô pronto para comercializar. Então, do 1 ao 9, segue aquelas 6, né, linhas que a Cris falou, e para cada uma delas, você vai ter várias tarefas dentro de cada TRL, e dentro disso, você consegue estruturar a sua linha de pesquisa, né? Legal. Não é, assim, no final das contas, não é muito fora do que a academia já faz. Não tem nada novo, é só uma questão de organização, né? Então, você pode estar no 1 e colocar o seu projeto lá, não tem problema nenhum. Legal. Vai ter, talvez, poucos interessados, no sentido de que a pessoa vai querer que você fique mais maduro para depois entender mais. Pelo menos uma prova de conceito em um laboratório Sim. costuma ser o ideal, Legal. né? Mas você já pode colocar lá, que aí já fica ali cadastrado mesmo, você não tá perdendo nada. E à medida que você vai avançando, você só não Você pode vai esquecer de atualizando. atualizar a plataforma, né? Legal. Muito Era bom. essa a sua pergunta? Era exatamente isso. Porque- Não, já que você falou nisso e a gente conversou um pouquinho antes, conversei com a Isabela um pouquinho antes aqui até para conhecer um pouco mais da plataforma, que também tem a ver com a relação com a academia. Qual que é o principal TRL hoje que vocês encontram dificuldade ou que vocês entendem que é o maior desafio para, de fato, chegar no 9, que seria a comercialização, né? Não sei quem quer responder. Vai lá, Cris. Para mim tem dois, Tá. né? Isso foi um entendimento, porque, né, para quem está acostumado com funil de desenvolvimento, né, acho que o estudo clínico fase 2 ali, a gente Nossa. é a fase é a sombra da morte, né? A fala, é o vale Ou vai da ou racha. sombra. É, exato. Ou vai ou racha. Toda aquela tua conceituação, todos os ensaios anteriores vão ter que se provar ali em campo, né? Num ser humano de verdade e tal. E é ali que é boa parte das coisas mostram. Falham, E a gente aprendeu ao longo desse processo que aumenta a chance de sucesso você lidar com uma série de questões antes, né? Então, e quando você vai fazer o clínico, que a gente é acostumado a ver em estudos clínicos mais acadêmicos, não aquele que já está o regulatório, Sim. ele é tão caro e o risco é tão alto que você já entra com o produto praticamente o que vai a mercado, né? Sem Então, contar que você assim, geralmente entra com uns 2 ou 3, para garantir que se um falhar, você tem o outro que vai para frente. Isso, então. E aí, quando a gente olha para uma ingrediente farmacêutico ativo de origem vegetal, uma das partes mais desafiadoras é o scale-up.
estabilidade, identificação dos marcadores, porque você precisa, né, estudar ali a questão, né, quais são os ativos dentro daquela mistura responsáveis pela sua indicação terapêutica, como você estrutura a cadeia do campo para suportar, né, a fase, porque você vai precisando cada vez de quantidades maiores. Quando você for gastar o dinheiro no estudo clínico, é bom já ter uma garantia de que aquela cadeia vai suportar o lançamento do produto. Então isso tem Depois que vir vem a demanda, junto, vem a demanda. E aí esse scale up, ele é caro também, né? Não é uma etapa barata. Então você já tem que ter vencido qual o melhor solvente de extração, ter feito a otimização para os teus ativos de interesse, e aí você tem que fazer a reprodutibilidade numa escala maior já, né? Porque ela é diferente da escala bancada. Sim, concordo. Então, para registro, você precisa de ter pelo menos 3 lotes reprodutíveis, são mais de 250 parâmetros que vão no ingrediente farmacêutico ativo vegetal para registro. Então, né, a gente controla agrotóxicos, micotoxinas, metais pesados. Metais pesados. Sei bem. Né? E isso tudo tem que dar certo dentro de 3 lotes, né? Com toda a especificação desse ingrediente farmacêutico ativo. Com baixa variabilidade. Baixa variabilidade. Então, a gente entende que ali também é outro ponto crítico, além da questão de performar depois na fase clínica. E como é agora que a gente falou, já que a gente falou de várias coisas dessa, como é que os pesquisadores da universidade pensam sobre isso? Porque muitas vezes eu sinto que está distante deles, né? Quem está na indústria, a gente falando aqui do Axê, por exemplo, essa é a preocupação deles, né? Eu ouvia muito eles discutindo lá. O projeto ele é bom, beleza, a gente entende, mas e aí, quanto que eu posso produzir? Como é que isso vai chegar no mercado, né? Eu tenho a quantidade necessária de espaço de matéria-prima para depois transformar isso num produto, mas talvez os professores hoje, quem trabalha na indústria, porque quem trabalha hoje como professor na academia, não tem essa visão tão complexa, que é um pouco Ou que a já gente... tem, né? Não sei. Então, essa é a pergunta que vai acontecer, que é o que a gente tá falando no início de ser difícil, né? Que as pessoas às vezes não entendem e tudo mais. Como que vocês veem hoje o amadurecimento dessa questão de não fazer ciência só ciência básica, mas ter a ciência aplicada, que talvez facilite para vocês a explicação do porquê que é importante ter a plataforma, por exemplo? O que vocês têm... Primeiro, assim, uma experiência que a gente teve, né? Nenhum, mesmo quando só tinha 10 pessoas escutando a gente. Sempre super bem recebido. Nossa, que legal! Não, eu vou consultar, eu vou ver e tal. A questão das... Né, eu já tô... Não vou falar, mas é mais que uma década. Mas, né, a gente faz um pi, fica tranquilo. Não tem problema, Leandro, você vai ter que fazer um pi. Assim, uma evolução grande. Você sabe que é tanta história que já deu errado? Imagina. Ao longo, tá todo mundo meio cansado disso, né? Então, você tem uma transformação na própria academia, né? Geracional mesmo, né? Muito uma pegada mais empreendedora, né? Antes eu acho que a ciência e empreendedorismo era um pouquinho, né? Se falar de valores, de viabilidade econômica, era complicado. Hoje eu não sinto mais isso. Ai, que bom. Eu sinto também, né, do lado porque, assim, a indústria farmacêutica, no geral, salvo algumas exceções que investem muito em inovação e biodiversidade, como o Axê, a maior parte que está mais no sintético, para eles também tem valor. Exato. Porque é uma outra rota regulatória, né? Então, o valor de você ter o processo todo, ele é legal para a academia conseguir enxergar qual que é o desafio da ponta, que é caro, que é de alto risco, é difícil, né? Porque eu estava falando da padronização do IFAV, o medicamento, então, tem que passar na estabilidade, tem um monte de coisas, né? Determinar ali impurezas que talvez possam ser geradas durante, né, uma eventual... processo e tudo mais, é complexo, é legal ter a visão do todo, isso ajuda muito o diálogo, a se entender, a se conhecer. E também para investidores que não são da área de fito, que às vezes acham que a coisa é muito mais fácil do que parece. Não, mas é planta, não é? Dá pra fazer. Não é rápido. É só tomar um chazinho. Só tomar um chá. Essa foi a primeira pergunta Essa do foi do Rômulo. Rômulo. Eu falei assim, então um chá é medicamento, né? Então, assim, eu vejo ela quanto uma plataforma didática para todos os agentes envolvidos no processo e que acho que um dos maiores propósitos foi facilitar o diálogo e a compreensão mútua, que a gente também entendeu que era um gargalo para essas histórias darem certo, porque elas são complexas, elas são de caras, não é tão
fácil, né? Você fazer um fito inovador, né? De ponta a ponta. Então... Mas é um desafio que você acha que o Brasil tá à altura pra gente... Ter certeza. Certeza? Nossa, Certeza. pá, Bem... gostei. Pô, tem que ter, né? Não, uma vida inteira dedicada Não, aqui a isso. Não, eu fico pensando naquilo que eu acreditar. falo, a gente discutiu na do Rômulo, né? Se o Brasil, como até a Isabela falou, a gente tem 11% da biodiversidade. Se alguém tem que fazer isso, teria que ser a gente. Não tem como ser outra Exato. pessoa. Só que, óbvio, a gente tem que se desenvolver e se preparar pra isso acontecer, mas... Inclusive, quanto tempo você acha que é uma perspectiva positiva? Porque muito do que a gente está falando aqui tem muito a ver com economia e também com política e com projetos diretores do Brasil como uma forma toda. Sendo, se a gente fosse bem otimista, assim, bem otimista, quanto tempo você acha que o Brasil conseguiria reestruturar isso que a gente está falando, utilizando, por exemplo, a plataforma para chegar a ter um produto no mercado que foi originado de alguma coisa que Começou colocou na plataforma, né? Como que você... Não sei nem se eu cheguei no final do episódio, mas não é. Calma, gente. Aqui eu fiquei excited. Excelente pergunta. E assim, o que... Às vezes eu acerto em umas e outras. Bem às Bate vezes, palma aí hein? pra mim. Põe bate palma bem lá, às tá? vezes, porque pelo amor de Deus, 1 milhão de perguntas. Imagina. Que assim, a gente viveu alguns medicamentos fitoterápicos brasileiros. Eu vou dar um exemplo aqui. Por exemplo, tem um ansiolítico natural que é mulungu. O mulungu, ele não tá, né? Ele foi retirado, ele era de uma lista lá anterior, tinha calmantes no mercado, ansiolíticos naturais com ele na fórmula, e aí fazendo uma revisão sistemática, não tá maduro. Pum, caiu, tá lá, ninguém lembra dele e tal. Não, tem gente que lembra, mas... Enfim, então tem histórias de até já utilização no mercado e tudo mais, que são histórias muito maduras, que precisam ser resgatadas. Então, eu tô dando um exemplo geral, Sim, tá? sim, Só para entender. Um caso como esse, que acabou sendo retirado do mercado porque estavam faltando, né, informações ou se adequar à nova régua regulatória e tal, são projetos muito mais na mão. A gente quer identificar eles na plataforma também. Legal. Então, ali a gente está falando um produto como esse, sei lá, uns 3 anos no máximo para você... Porque você tem muito dado, ele já teve no mercado um dia, né? Então, você consegue resgatar Utilizar aquele essas uso, já tem uma informações. segurança, ó, já ficou 5 anos no mercado. Então, são informações úteis, tem muitas histórias. Pelo menos eu, levantando, eu achei umas 5. De ativos da nossa biodiversidade que já estiveram disponíveis no mercado e foram retirados porque eles não enquadram, né, no que hoje se entende que é o que você precisa quanto segurança e eficácia. A gente precisa resgatar. Sim. Esses são fáceis. Esses aí tá tranquilo. E aí você tem um gradiente ali de histórias em diferentes níveis de maturidade, mas que não conseguiram trilhar todo esse jornada, roteiro, né? a jornada, por uma série de razões. Então, o Brasil já tem muita coisa investida. A gente não está começando agora. Sim, A gente, como você falou, eu gostei, né? A gente é organizar, né, o cenário de inovação para o desenvolvimento de medicamentos fitoterápicos da biodiversidade brasileira. Achar onde é que estão as histórias que já estão mais maduras, vamos terminá-las. Vamos procurar quem está no meio do caminho, né? Ou quem quer a inovação mais radical também vai ter ali algo inovador, mas aí a gente já está falando de 10 anos. Sim, tal. sim. Mas aí, se a gente for pensar num plano, como a gente está falando, projetos de Estado, 10 anos não é pouco, não é muito, nada. Não, e eu acho que bioeconomia hoje, assim, tem uma lógica tão grande nisso, né? Como eu falei, você tem a questão do desenvolvimento sustentável pela própria lei de acesso e repartição de benefícios, você tem uma questão de independência estratégica no mundo que está bastante agitado, e a gente sabe quão grande a nossa dependência é de ingredientes farmacêuticos ativos importados. Tem o SG, que tem o SG, muito então, forte. assim, é isso, né? Eu acho que ela merece ganhar realmente agora um olhar de política de Estado. Eu acho até... Desculpa, pode falar, Isabela. Não, eu ia só adicionar que eu acho que uma outra coisa positiva é que Bom, então eu tô 6 anos na Biomina. 6 anos atrás, não via nenhuma startup de fito que estava trabalhando fitoterápico, esse tipo de coisa. Porque, obviamente, já existia na academia, sempre teve, mas não tanto com esse olhar de vou criar um negócio. E hoje a gente está vendo mais, então eu a ia perguntar gente... pra você, tem bastante? Sim, não bastante, mas sempre bastante meu contexto. Aí É a muito gente forte, né? É muito forte, mas a gente tem visto cada vez mais. Então, um dos projetos, inclusive, a gente tem um programa grande, né, de pré-aceleração de startups,
Então, a gente já fez mais de 21 rodadas, foram mais de 360 projetos que a gente Legal. estruturou para virar uma startup ou para pelo menos ter um produto um pouco mais desenhado para o mercado. E nessa última rodada desse ano, a ganhadora foi justamente um fitoterápico de dermatite Que legal. atópica, que pode seguir tanto para humano ou animal, tá assinando NDA já com algumas indústrias. Uau, E que legal. tá com essa ideia, né, de, bom, isso aqui faz sentido pro mercado, não tô só pesquisando. E a história, né, da pesquisadora é legal porque ela falou que, era uma planta no meu quintal, eu queria estudar ela, e aí entrou, né, o Nicolas, que era, né, na época, o aluno dela de mestrado, ele fez na planta, né, o mestrado dele, fez o doutorado, aí eles estruturaram, já estão numa fase ali de começar um pré-clínico, e aí ela tá seguindo, né? E agora as novas alunas dela, os novos alunos, eles já estão começando eles dentro da Inova Fito Brasil. Então, assim, olha, Legal. você entrou no mestrado, beleza. Vai ser essa planta aqui? Ok. Então, já entra na começa Inova colocando Fito todas as Brasil, já informações, vai né? colocando as Exato. informações para você estruturar a sua linha de pesquisa, né? E o que eu acho que falta dentro dessas startups que estão começando a surgir, talvez, é essa visão. Isso acontece em todas as startups do setor, né? De bio como um todo. Porque normalmente você tem um pesquisador e ele é o primeiro a achar uma função terapêutica ali para alguma coisa. E aí ele vai e tenta abrir essa empresa sozinho, né? Ou ele tenta ali com outros pesquisadores fazer isso. Mas aí como é que ele vai saber a questão do plantio? Talvez ele precise de um agrônomo, ou pelo menos de uma parceria. Exato. E aí ele vai precisar de tantas coisas que a gente precisa construir também um pouco esse ecossistema, né? Dentro da academia tem o cara, só que é muito informal, é assim, vou pedir o cara ali do laboratório para ele uma fazer aquilo ali colaboração, para mim, e aí coloca o nome num paper, mas ainda muito pouco profissional, né? Então, acho que para além do investimento da indústria, a gente tem também esse próximo passo que a gente tem que seguir, né, como Inova Fito Brasil, que é começar a estruturar também esses projetos, porque, querendo ou não, a partir do momento que eles avançam mais, que eles estão mais bem estruturados, a chance deles captarem dinheiro vai ficar muito maior, né? Então, a gente também não pode esperar que a indústria vai salvar todo mundo e vai abarcar todos os projetos, né? A gente tem que falar também de capital de risco, investidores internacionais também têm interesse nesse tipo de projeto, porque justamente todos esses fatores que vocês estavam falando, então tem um ecossistema todo ainda que a gente precisa criar, né? Desenvolver. Legal. Você ia fazer um Não, comentário? eu ia só complementar uma coisa que a Cris falou, que eu falei, acho que no episódio do Rômulo também, que eu acho que tudo isso, só adicionando um pouquinho o que você falou, é respeitar a nossa origem também, não é? É. Porque pra mim, assim, eu fico uma forma de respeitar já é a gente assumir a segurança através do uso. Né? Então, assim, isso já existe. A gente tem medicinas tradicionais indígenas, por exemplo, né? Que sobreviveram, estão aqui menos do que a gente gostaria, mas, né? Estão aqui até hoje. Então, a gente tem muito ganho, porque a gente já sabe muita coisa. Sim. Acho que é só como organizar tudo isso e se apropriar também de onde é que a gente veio, não é? Porque nós, no episódio do Rômulo, até fiquei emocionada, assim, que eu falei, cara, a gente já sabe, tem muita coisa que a gente sabe. Por que a gente não transforma isso em produto em benefício para a população? E claro que isso vai voltar, né, para o governo, que seja, né? Sim, claro. Enfim, é tudo um ciclo que acontece, né? Então, a gente usa um conhecimento que a gente já tem, espalha todo mundo, organiza e coloca todo mundo que sabe um pouquinho e que tem interesse nisso num lugar só, como na plataforma. E aí isso, consequentemente, acho que de uma forma até mais rápida e sem dúvida mais estruturada, chega na população. Com certeza. E aí os ganhos são imensos, né? Então imagina você tendo esses medicamentos todos promissores disponíveis para a população. Isso fomenta a agricultura familiar. Exato, Não, assim, é impressionante. Você não consegue medir a quantidade. Não, É você uma até consegue, a cadeia cadeia, gigante, isso. né? Você E fala. a gente nem falou do Exato. SUS, né? Imagina Eu- o eu impacto que isso tem, Exato, né? eu ia chegar A gente justamente falou com o Rômulo sobre nisso. isso também. O SUS, o quanto que não se ganha em saúde pública em qualquer que seja a forma, né? Então, que bom que vocês estão fazendo isso. Que bom, eu fico muito feliz. Não, e eu fiquei feliz de saber que tem várias startups que trabalham com fito, porque realmente não é...
é difícil trabalhar com fito. E isso já é uma barreira, né? Então as pessoas vão trabalhar com fito, E ainda, já é um impacto. eu ainda acrescentaria que eu acho que eu acho que é difícil fazer inovação no Brasil. Não, isso Né, já que é uma coisa que a é gente falou default, no a gente já episódio do falou. Atlas. É. Porque a gente é muito imediatista. Né? A gente pega as indústrias farmacêuticas, por exemplo. As nossas indústrias são indústrias de genérico. Você desenvolver um genérico para colocar ele no mercado são 2, 3 anos. Né? Então, Mas assim, se você pegar uma planta na Nova Fito Brasil, como a com Cris certeza falou, vai que ser já tem o menos. histórico, 2, 3 anos também. Exato, tá vendo? Só Olha tem que ir só, lá e você procurar. vai ter uma inovação, imagina, né? Talvez ninguém, dependendo da forma como você fizer, É verdade. e do Exato. nível de inovação que é isso, pode ser só sua por bastante Vocês tempo. que ouvem o nosso episódio que é da divisão lá da área de novos negócios, acessa o link, pô. Acessa o link aqui que é da Nova mais que Fito, vai nunca. dar uma olhada, Exato. Enfim, então acho que existe um imediatismo na nossa cultura que às vezes impede. E aí uma coisa que eu tô para falar desde que vocês começaram a falar, principalmente a Cris, por conta do presidente do grupo, que, uau, eu tô curiosíssima, eu queria muito conhecer essa pessoa também, porque, pelo amor de Deus, que visão, sei lá, há muitos anos atrás, tô assumindo, né? Porque deve ter sido muito difícil enxergar uma luz em meio a essa escuridão toda que a gente vive, né? E esse investimento todo de vida também por parte dele. De vida, e assim, lá atrás também, quando a Centroflora começa, né, a questão toda da indústria do ingrediente farmacêutico ativo, ela é baseada na agricultura familiar. Olá. Então, já é uma lógica diferente, né? Porque às vezes você cultivar uma planta medicinal numa grande escala, tal, o custo faz mais sentido, né? Nunca Exato. foi essa a visão. Foi Que a de legal. promover desenvolvimento sustentável, de acreditar demais no Brasil. O Inova Fito Brasil, ele tem um logo que é pensar grande, pensar fito, pensar Brasil. É dele. Uau, que Então, demais, gente. Ele falou isso no Que dia da pessoa. inauguração do Centro Flora Inova. Então, assim, é gratificante, né? E para nós também é gratificante porque você tem uma atividade que vai para além do profissional. Você É propósito. é propósito, né? No Então, final, é tudo isso. assim, é isso, né? Então, mas é muito difícil. Então, tem uma entrevista com ele que saiu aí recentemente no Valor, então Nossa, vou super ver. interessante. Então, eu Eu Peter cheguei a Anderson. ver que Exato. passou no meu LinkedIn essa entrevista dele que ele fez. Mas eu ia... Quem sabe ele topa vir aqui. Olha aí, não, a Maria já Oh. até fez o convite agora. Já tá convidado. Não, eu ia falar que é interessante ver essa quantidade, porque na minha cabeça talvez seja até mais comum pensar no fito como um produto cosmético, Sim. alguma coisa, mas como fitoterápico, por exemplo, falar que tem startups trabalhando com isso é muito interessante. E aí é uma coisa que a gente nem talvez abordou tanto, mas a plataforma também pode ser utilizada, por exemplo, para medicina veterinária, para cosmético também, porque são outras. A gente citou muito indústria farmacêutica, mas assim, biodiversidade poderia ser aplicada para muita coisa, né? Cristian, a gente tem uma história boa, né, desse insight. Assim, o TRL 1A9, e aí a Cris vai dar os detalhes técnicos, ele é para fitoterápico. Depois que você chegar ali no pré-clínico, clínico, não vai servir para outra coisa, porque Sim. você precisa, né, desses estudos para um fitoterápico. Mas a maior parte das pesquisas, eles estão, o que a gente fala até TRL 4, que é justamente esse TRL onde você vai começar a fazer as padronizações. E a gente teve um insight de que, bom, já que na academia a maior parte tá até essa etapa, poucos passam para além Sim. disso. Até porque envolve um custo enorme. Um custo, uma questão de infraestrutura Exato. também. E aí a gente estava conversando na Centroflora, e aí o Eduardo, o presidente da Biominas, estava assim, não, mas vamos abrir para tudo. Eu assim, não, Eduardo, mas não tem como, porque é fito. Aí a Cris contando pra gente a história dela, do projeto que ela licenciou pra Natura, ela tá assim, não, porque eu tava querendo fazer um fitoterápico, né, mas aí a Natura chegou e licenciou. Aí a gente falou assim, Ué, temos uma oportunidade, não é? Porque o ativo era para atuar no melanoma, câncer de pele. Olha. Né? Porque ele inibe invasão, é a planta pariparoba, né? Eu fiz pariparoba na minha juventude, né? Eu só falava dessa planta, só conhecia essa planta. E só que, olha, o que vai permitir invasão do câncer de pele também está atuando ali nas proteínas que
acabam depois dando as rugas e tudo mais, virou um anti-aging, né? Olha, O mecanismo que de legal. ação era em comum. Exato. Por isso que nesse TRL menos avançado, você tem as Outras oportunidades. oportunidades. E faz sentido do ponto de vista do negócio, né? Às vezes você pode lançar num setor que vai te trazer um retorno financeiro mais Exato. rápido, né? Exato. E que seja menos regulado, né? Apesar Sim. de... Nossa, porque a indústria farmacêutica... Por mais que o FIT a gente consiga aproveitar bastante coisa, é uma regulação Pesado. pesadíssima, né? E aí, se o projeto, vamos supor que ele tá no TRL3, alguma coisa assim, ele tá dentro da plataforma. E aí, hoje a gente tem gente da indústria animal, humana, né? Saúde humana, questão também de L'Oréal, por exemplo, cosméticos e tal. Então, eles estão usuários, né? Várias pessoas estão ali, não é nenhum vínculo formal hoje que a empresa tem com a Inova Fito Brasil, mas ele é um usuário, então ele está vendo os projetos. Se ele encontra um projeto ali que faz sentido para ele pode assinar um NDA e aí receber mais informações e tratar aquilo fora da plataforma, né? A plataforma a gente não tem nenhum tipo de... A gente não recebe, né, Sim. nada em Totalmente relação gratuito. ao que rola ali dentro, em relação aos contatos, a acordos e tudo mais. E aí a própria indústria, tá... Quando a gente passa, né, do P pro D, a indústria está pronta para fazer o desenvolvimento. Então, se ele fez um acordo seja com a Natura, com a L'Oréal ou com a Ouro Fino, sei lá, de saúde animal, a indústria ela já vai estar pronta para poder auxiliar ele nos próximos caminhos de desenvolvimento, né? Se fizer um co-desenvolvimento, alguma transferência nesse sentido. É claro que é bom ele saber, né, o que vai ser necessário, e aí a plataforma ajuda ele para isso, mas mesmo que o roteiro não vai seguir exatamente para essas outras áreas, ele já vai fazer metade, né, do trabalho. Então, e aí é por isso que a gente fala também da expansão da plataforma, é justamente para poder ter outros pesquisadores, igual a gente teve o pessoal da Fiocruz, da Centroflora, Pagani, que ficaram 2 anos pensando nisso, como que a gente coloca também outros especialistas de outras áreas para ir ramificando a plataforma, né? Então, essa é um pouco sonho, assim, a médio prazo. Legal. E só uma dúvida, rapidinho. Rapidinho. Eu não tenho pressa. Qualquer pessoa pode se cadastrar como usuário. Qualquer pessoa. Eu ia puxar acho que até pra gente já encaminhar pro final, pra não ficar assim muito longo, a minha pergunta seria nessa linha. E o lado oposto? Se alguma empresa quer acessar para poder ver, então, sei lá, a gente quer investir ou ver, estudar sobre isso, como que funciona? A gente tem acesso, as empresas têm acesso à plataforma também de forma gratuita ou depende de vocês prospectarem para... Não, funciona? Hoje todo mundo pode entrar, é como se fosse... Quando a gente começou, a gente até falava que era... Qual que era a plataforma que a gente usava de exemplo? Agora eu esqueci. Não lembro. Mas enfim, é igual como se fosse uma rede social, assim. Você pode entrar lá, você entra, tem os projetos. Você pode entrar e todo mundo pode ver os projetos. O próprio, vamos supor que alguém da indústria quer olhar o roteiro. Ele pode simular um projeto e ver todas as etapas. Entendi. Hoje o acesso é igual para todo mundo. Uma das ideias é justamente a gente poder ter mais recurso para criar visualizações específicas. Então, eu posso ter um login que é para o NIT da universidade, porque aí o NIT vai ver o pool de projetos da universidade dele dentro da plataforma. A indústria pode ter uma visão diferente para ela poder olhar de uma forma que vai ficar mais fácil a prospecção dela. Então, o que a gente está fazendo hoje é esse trabalho, né, de desenvolvimento. E aí, em breve, assim, a gente já está lançando para a indústria algumas ferramentas para que eles possam prospectar projetos dentro das áreas de interesse deles usando a Inova Fito Brasil. Então, se tiver alguém da indústria também quiser conversar, a gente está à disposição. Exato. Então, essa é a ideia, é ir crescendo mesmo, né? A gente falou, bom, se a gente for deixar a plataforma 100% igual a gente quer para lançar, a gente não vai lançar nunca, né? Então, a gente tá seguindo Começa aí e depois vai. A gente tem, dentro aqui da Spectra, a gente tem uns princípios, e aí um deles é justamente esse, é antes feito do que não feito, né? Então, é melhor começar, como você falou, do que... Depois ajusta. Depois vai ajustando, né? Porque senão não começa, aí complica. Exato. Certo? Muito bem. E aí, gostaram?
Muito, muito obrigada. Parabéns, né? Calma Porque que ainda não o trabalho acabou, de calma que ainda não propósito, acabou. É. Bastante. Todos Muito os obrigada nossos, pela né, oportunidade. Que Não. bate-papo gostoso, hein? Foi legal, né? Calma que não acabou ainda. Agora a gente vai fazer o nosso bate-bola, né? O último quadrinho do programa aqui. Vamos. Não sei se vocês estão preparadas ou não. São duas, a gente pode ir fazendo... Você quer começar? Ou eu pergunto? Não, você sempre começa. Tá, eu vou fazer... As duas podem responder... Você começa aí. Eu comecei primeiro. Então agora pronto, Cris, vai ser pra você primeiro. Qual que é a sua principal ferramenta de trabalho hoje? Minha principal ferramenta Pode ser qualquer coisa. é conhecimento, é estudar sempre. Perfeito, Boa. perfeito. Isabela? Nossa, eu ia ser bem mais eu ia falar o Específica. Asana, porque eu não vivo sem o Tá ótimo, Asana. Asana. Ninguém falou Arrasou. Asana ainda. Não sei nem se o pessoal conhece a Asana, vamos ver. A Talvez gente falou conheça. do Asana no episódio do Fabrício. Ah, não falou? Mas da se Flow. vocês conhecem, deixem nos comentários pra gente saber se vocês conhecem ou não. Vai, sua vez. Ai, não sei, eu tava tão Então vai- engajada então vai aqui pensando. no papo que eu não pensei nesse último momento da nossa pergunta. Cris, qual que é a sua principal fonte de conteúdo hoje? Como é que você usa para você se atualizar tanto de negócio, talvez, ou da parte mais científica? Não sei, qual que é a sua principal fonte? Já vai pegando a sua também, hein? Eu devia ter perguntar para você primeiro agora para devolver. Exato. Mas- Eu queria fazer isso menos, mas assim, eu dou uma passada nos principais veículos de notícia toda manhã. Faz mal, gente, não fala. Não precisa ser todo dia. Eu tenho feito eu tenho feito aqueles 7 minutos ou 10 Do minutos da podcast, CBN né? do podcast, que ele dá as 3 principais notícias que Os você precisa headlines saber. já deu, né? Você precisa saber pra conhecer o mercado. Exato. É isso aí, eu tenho feito isso, mas... Né, assim, muito ainda base de dados da Medline, né, Web of Science e tal, sempre, né, procurando referências científicas bem numa época de fake news é bom tal. saber essa minha Cara, qualidade, muito. né? Nunca uma fonte só, nunca. Nossa. Exato. Faz aquele... Eu imagino pra você na pandemia, com todas as questões que as pessoas recebiam, você não recebia muita... Saí totalmente aqui do histórico, mas você não recebia assim, essa planta aqui não é boa pra curar o Covid, Covid? né? Você não recebeu muita coisa disso? Imagina. Recebo. Eu A imagino. gente tem mais um papel que eu tenho aí nesse mundo de fito, que é ser relatora pela Bifina, sou diretora de assuntos para biodiversidade da Bifina. E uma coisa que aconteceu durante a pandemia foi uma explosão de produtos irregulares vendidos nas plataformas de e-commerce. Não, é verdade. Então, não é só que E você continuou, né? recebia imagino. que tinha nas plataformas oficiais, né? E aí a gente, pela Bifina, tem, né? Eu sou a relatora no Conselho Nacional de Combate à Pirataria, e a gente lançou uma cartilha. Gente, fica a dica, essa cartilha é legal. Ela chama Não, a É Cris Natural. A Cris vai ter que vir várias vezes pra falar de outras Várias. coisas, cara. Putz. É natural, mas precisa ser legal. É para ajudar o legal. consumidor a entender o que é um suplemento alimentar, o que é um medicamento fitoterápico, o que é um produto da medicina tradicional chinesa, o que é um produto manipulado. Legal, Assim, de uma legal. forma bem didática. Quais são os claims, né, que podem ser feitos? Porque, gente, assim, é de tudo, né? Prometendo curar O tudo câncer, que é coisa. né? Tem várias coisas. E assim, em grande parte, produtos que estão totalmente fora do que a gente conhece aí de boas práticas de fabricação, Qualidade. que acaba sendo uma questão de saúde pública. Por isso tem essa Exato. comissão e tem a cartilha, que ficou bem didática, bem Onde bacana. que ela tá disponível, Cris? No site da Bifina, Tá. tá? É a cartilha, ela chama É Natural, mas precisa ser legal. Então, você acha, com essas palavras-chave aí... Muito legal. Tô procurando já. O que eu ia perguntar Muito bom. os parentes aqui, a gente tem uns parentes aqui que... Nossa, Cara, meu pai é doido eu no não ia falar que chá. era seu pai, Não, mas tudo é bem, meu agora pai, eu falei, gente. porque ele assiste, Olha, pô. me dá um trabalho. Ele fala assim, Nossa. Maria, vi um vídeo, aí ele manda os vídeos assim pra gente. O que era? Tipo, Não, ele viu o episódio do abacate, Rômulo. sei lá. Ele viu o episódio do Eles Rômulo. entenderam tudo errado. Ele falou, nossa, eu vi o episódio, agora eu tô tomando um chá de Não, flor de... Isso, é sempre Carambola, assim. É flor de sei lá. carambola. Nossa, Maria, você precisa ver gente. isso daí, Maria. É muito bom. E aí ele vai, fala, a gente tem um sítio, e aí tem várias plantas, né, lá, que a gente gosta de cultivar e tal. E aí ele sai catando. E agora aí ele tá faz assim. chá, ele faz minha família inteira. Você tá vendo? Se morre um, morrer todo Gente, mundo, pai. Assim, Cê é pra, louco? Agora pra tá assim. resumir, se cuta, mata. Tá vendo? Exato! Ó, agora você tá ouvindo, eu já hein? falei. Obrigada, Cris. Eu vou mandar ele escutar esse episódio também. Vou mandar um áudio pra ele, assim, ó. Se quiser, tem aqueles jogos morazes, né? Eu vou dar cartilha. Às vezes é bem parecido com o que vai Exato. Não, Eu vou uma pegar boa, o dá link da cartilha, vou cartilha pra ele, distribuir manda pra pra minha ele. família Isso é bom. e para os amigos da família. É. Legal, Exatamente. gente.
principal fonte de conteúdo. Voltando pro tópico do quadro, desculpa. Uma opinião polêmica que eu era super contra podcast. Falava assim, gente, mas Até podcast... você vir no nosso. Até, E aí, não, mentira. aí até, sei lá, um ano atrás, aí eu fiquei viciada, comecei a ouvir tudo. E aí eu acho muito bom pra... Tanto conteúdos gerais, conteúdos específicos, né? Igual aqui. É bem nichado, mas aí você consegue ter uma conversa profunda sobre um assunto. Então, eu acho que é uma forma muito leve, né? De receber informação num mundo que quando você vai dar uma volta nas notícias, você tem vontade de abrir uma cerveja e tal. Não é uma má Então, ideia, mas a gente ficaria alcoolizado o tempo dia inteiro, inteiro, né? É o jeito de encarar, né? É o jeito de Então, eu encarar. acho que o podcast ajuda a gente a manter as coisas mais razão. leves. Boa. Muito bom. Eu fiquei pensando, né, no nosso episódio todo aqui, que foi maravilhoso. E queria perguntar pra vocês, assim, do que vocês fazem hoje, assim, eu sei que é tudo propósito, é maravilhoso e tal, mas o que aperta o coração, assim, fala assim, nossa, isso daqui, tipo, eu não posso deixar de fazer nunca, porque é isso que me... Faz sair da cama. que me faz sair... Eu sei que são muitas, né, que tudo que vocês fazem é muito isso. Mas, assim, alguma Mas coisinha... vai na sei lá. Isabela primeiro agora. Não, Isabela, eu sei que a Cris já tem a resposta dela, que a gente falou disso hoje. Sério? propósito Olha lá, que dela. coincidência. Assim, é muito... Às vezes é difícil, né? A gente vê muitos projetos e aí a gente vê muitos morrendo. Então, acho que se a gente conseguisse, assim, falar, nossa, esse aqui, né, nasceu na Biomina, saiu daqui, a gente conseguiu desenvolver, seja vendido, que seja conseguindo. Né? Nessa área a gente acaba tendo que vender mesmo, né, para terminar o desenvolvimento, mas eu acho que é um pouco do propósito mesmo, né, que é qualquer produto, não vou ser exigente aqui de falar de qual área tem que ser, mas acho que ver uma inovação radical, sabe? Brasileira, assim, que vai conseguir penetrar bem no mercado e vai conseguir ser aqui os outros, porque tudo vira óbvio depois que dá certo, né? verdade. Então, na hora que isso acontecer, talvez a gente vai ter empresas, investidores que hoje olham para isso e falam, não, vou investir no que eu já estou acostumado, e vão talvez ver, né? Acho que a gente precisa desse um grande caso para poder acordar algumas pessoas e Exato. fazer isso rodar, né? Então, eu queria ver Ser o isso... grande caso. Muito Ou participar, Ou né? participar, não dele todo, Não, né? Porque é de ver difícil, mas de uma acontecer. partezinha, pelo menos, Exato. seria incrível. A gente falou disso no episódio do É, Atlas. o Atlas falou a mesma O coisa. Atlas falou exatamente isso, né, na questão da inovação. A gente precisa de cases. É. Né? Então, uma vez que a gente tiver esses exemplos que deram certo, com certeza, acho que a gente vai romper algumas barreiras e alguns mindsets aí de imediatismo que a gente falou Exato. aqui também, para poder tirar um monte de projeto do papel, né? Sua vez, Cris. Cris. Acho que são plantas medicinais. Pô, se fosse sintético, eu ia ficar me surpreender. Sei lá, alopáticos. Alopáticos mas sintéticos, Eu vejo, né? a gente até tava brincando, né? Na pandemia, comecei a pintar aquarela, e foi algo muito terapêutico pra mim, a vir parar nas plantas medicinais. Eu faço aquarela botânica, né? Muito legal. Se eu penso, vou me aposentar, eu podia dar aula no colégio rural de plantas medicinais. Eu acho que sempre vai girar, assim, em torno desse tema, né? Que então, Bom, e aí acho que você tá no país que te privilegia muito, acho né? que não foi nesse por acaso. sentido. Certo. Muito bom. Nossa, muito bom. Eu tô muito feliz com o Tá episódio. faltando Ficou muito uma bom. sua. Tá faltando qual? A do ritual. Ah, então Você faz aí pra esqueceu. mim. Faz aí pra mim. Ele já tem que você 3 fez. clássicas. Já que você fez... Não, é que eu tenho a outra clássica também de sugestão de recomendação de Essa você perdeu leitura e tal, também. mas aí vai ficar muita coisa. Por isso, Não. então passa, já que eu fiz 2, faz 2 você. Então eu acho que é melhor fazer a do recomendação. Qual? Então faz. A pessoa, né, que fica Não, dialogando aqui. Vou voltar pra Isabela, tá bom? Tá bom. Qual que é a dica que você dá aqui no final, nesse episódio? Uma dica para as pessoas estudarem, ou para as pessoas pesquisarem, ou para as pessoas quebrarem o que elas têm de mindset, assim, Nossa, é uma pergunta muito difícil. muito difícil. Óbvio, deixa eu óbvio que é ver. difícil. É pra dar essa impactada. O que elas têm que estudar? Ou qualquer sugestão sobre uma material, leitura que uma seria leitura importante, que seria você interessante. gostou, que você... fez diferença na sua vida. Eu vou pegar e você... Você aí quer, você você faz. pensa. Tá, vai. Boa, você já Cris. sabe. Então, assim, acho que para os tempos que a gente está vivendo, um livro que me ajudou bastante chama A Mente Imoralista, porque pessoas boas brigam por política e religião.
Olha! Muito bom Não esse conhecia livro. isso. Vou olhar agora. Ajuda a entender um pouquinho o mundo como ele está hoje. E o outro livro, eu vou falar o nome dele em inglês, mas tem em português. Plants, Powders, 10 Drugs That Changed the History of Humankind. Sim. Acho que é 10 drogas, Sei qual que é. pós-plantas e 10 drogas que mudaram a história. da É humanidade. super legal. E aí a gente vê como é que as plantas medicinais sempre estiveram entrelaçadas com a história da humanidade. Sem dúvida. Vai passar pelo ópio, vai passar pela descoberta das vacinas também, não só da parte... E ele é uma leitura gostosa e instigante, assim. Sim. E quantas cabeçadas ocorreram, né, nas grandes inovações que mudaram a história na área farmacêutica. É bem legal. Legal, Sim. muito bom. Lembra os botões de Napoleão, né? Eu gosto muito, você já ouviu falar nesse Não, livro? deixa eu anotar aqui. Muito fácil. Fica também. Os botões de Napoleão são as 17 moléculas que mudaram o mundo. É muito bacana esse livro. legal. Mas eu sei qual que livro você está falando, porque eu já fucei nesse daí também. Nunca tive a oportunidade de ler, mas grande parte das moléculas que a gente vê hoje no mercado vieram de Elas origem vieram, natural, né? Exato. Exato. O começo sempre praticamente depois a gente vai com a química adaptando, né? Não, hoje em dia já está mais diferente, já tem um pouco mais de estratégia e outras... Mas no passado, se a gente pensar até a década de 80 e 90, era praticamente de origem natural, né? Então, e agora? Conseguiu? Mais ou menos, tá? Não, vamos lá. É básico. Assim, eu acho que o que eu tenho estudado ultimamente é um pouco o futuro, né? O futuro tá parecendo algo um pouco incerto, inteligência artificial, como que isso vai mudar, a nossa relação de trabalho e tudo mais. E cada vez mais pensando, né, e vendo especialistas falando que a nossa habilidade de comunicação é cada vez mais importante, né? Até pra gente... Até o chat GPT, né? Existem hoje técnicas de como que você conversa com o chat para ele te dar informação mais correta. Exato. Então, talvez... Isso é bom para vocês que fazem podcast, são bons de comunicação, que talvez isso vai ser o mais importante, né? Como que a gente... aprende a conversar melhor um com o outro, se comunica melhor e isso... bom, e aí vai ter vários materiais, né? A gente vai desde curso e aí tem muita coisa. É quase uma habilidade difícil, né? De você, como é que você aprende comunicação. Mas talvez isso seja muito importante, porque... Acho que a gente tinha aquela noção também, antigamente, né? De, a pessoa inteligente é aquela pessoa que fica quietinha, estudando na dela. E isso já mudou muito, né? Mas acho que se a gente tem que pensar cada vez mais nisso, assim. Como que a gente vai trabalhar nossas habilidades de comunicação, que tem um pouco a ver também com essa questão de como a gente conversa com o outro, com o diferente. Sim. Então, Exato. Adoro esse tema. Acho que muito isso é super importante. E independente do que a pessoa faz, você vai ter que prestar atenção nisso para... Não só você estar melhor posicionado no mercado, mas para você também poder lidar melhor com as pessoas. Né? Networking, então, né? Networking é total comunicação. No final das contas, eu quero um emprego que só tem que falar. Eu quero ver no podcast. Falei pra você um pouco antes. Se eu pudesse, era isso. Não, mas regra de comunicação é super importante. Uma dica muito boa. Eu comecei com comunicação não violenta, né? Porque é o que me indicaram, sim. Né, clássico, eu não entendo muito bem por que me indicaram. Não, eu também não. Pena que até não hoje aprendeu. tô aqui tentando. Não deu muito certo. Ela tá lendo de novo. Não, deu o médio certo. Mas Médio certo. é isso, é tão difícil que é um estudo, né? Acho que você tem que passar uma vida inteira aprendendo a se comunicar. Não só de uma maneira não agressiva, mas... em se fazer entender, é muito difícil se fazer entender, porque a lógica que está para você não é a mesma lógica. Exato. Né? Então, o interlocutor, é muito importante esse papel, né? De você transmitir a mensagem da forma como o receptor, de fato, precisa entender. Então, isso é ciência, eu diria. É uma ciência à parte. Exato. Chegando no final do episódio, só pra falar, você falou que a gente se comunica bem, mas vocês se comunicaram super bem, pelo menos na minha opinião aqui. Foi maravilhoso. A minha experiência de episódios aqui que a gente gravou, vocês arrasaram. Então, não é só a gente que... Com gostinho, deixando não. o gostinho de quero mais. Não, vai ter que vir, tem muito episódio. Agora eu quero falar com ela sobre startup, vai ter que ter... E com a Cris sobre falar a Cris. Flora, enfim, não, e aí ela já coisas. falou da cartilha, é outro assunto. Putz, muito bom. Legal. Exato. Fazer se vocês quiserem mais elas aqui de volta, deixa nos comentários também pra gente saber se a gente convida. Quer dizer, se a gente tá agradando, a gente vai convidar. Mas se estiver agradando vocês ou não, é outra história. Então, gente, muito, muito, muito obrigado. Foi um episódio muito bacana. Tinha certeza que ia ser muito bom, na realidade. Exato. Tava Desde quando a gente ansiosa começou a conversar. por esse dia.
Nossas portas estão abertas sempre que vocês precisarem. É um prazer falar com vocês. Foi um bate-papo muito gostoso. A gente fica muito feliz de poder receber vocês aqui e conseguir divulgar cada vez mais, que faz parte do nosso propósito também, compartilhar informação relevante, informação que pode transformar a vida de alguém, porque provavelmente a pessoa pode ir lá, colocar alguma informação na plataforma e daqui 10 anos a gente vai descobrir. Menos. Ou menos, né? Menos, Cinco, bem menos. Menos. Então foi um prazer muito grande, tá? Prazer, Obrigada, meninas. Vocês Foi arrasaram. nosso. Obrigada. Muito Prazer. obrigada, gente. E aí, redes sociais antes da gente terminar, para as pessoas Gente, então? não deixa de dar o seu like aqui, compartilha esse conteúdaço, que eu diria que, assim, ele é mais do que necessário. Ele é Esse foi muito bom. transformador, Esse foi muito bom. além de inovador. Com todos os seus colegas da universidade, graduação, todo mundo precisa saber disso, porque a gente começa certo, já ganha um tempão, não é? E quem começa também, muitas das pessoas que estão no mestrado, doutorado, pelo menos quando eu entrei, é porque você quer ser cientista, você quer desenvolver um produto, então manda lá para ele, porque se você tem um amigo que está no laboratório lá desenvolvendo, é uma ideia muito boa que ele vai poder se beneficiar lá na frente, né? Exato. Todo mundo se beneficia É. no final, não é? Então, curtam, comentem, compartilhem, se inscrevam no canal. No Spotify também, dê as 5 estrelas, senão o Leandro vai ficar Senão o Leandro vai doido aparecer aqui, vai brigar com vocês, É. vai pintar o cabelo de amarelo de novo. Respondam as questões que a gente deixa lá para vocês, interajam com a gente. E no Instagram e no LinkedIn, sigam a Spectra Soluções Científicas, porque lá a gente promove tudo isso que acontece aqui Exatamente. e leva todo esse conteúdo, às vezes mastigadão, para vocês por lá. E também não deixa lá de baixar o guia que a gente falou para vocês, que juntamente com os nossos parceiros do Cromatografando, a gente está disponibilizando para vocês, o guia prático e definitivo de filtros para você melhorar o seu processo na cromatografia. É gratuito, só acessar o link e está disponível, certo? Fechou. Então, Tô triste maravilha. que acabou esse episódio. Não, a gente vai trazer de novo. Mas então, ansiosa vai pelos ser bom. próximos. Exato. É. Então, como o Pasteur dizia, que o acaso favoreça as mentes preparadas e com certeza uma das informações que a gente fez aqui nesse episódio vai ser o acaso que vocês estão esperando. Até o próximo episódio e tchau! Muito bom! Muito bom! Vocês gostaram?